Boa noite, mais uma sexta-feira. Estamos aqui para conversar com vocês sobre coisas extremamente importantes. E eu agradeço a sua audiência, obrigado por estar conosco todos esses dias. E hoje, no nosso podcast Sabedoria, nós temos a honra de receber uma dupla mais que dinâmica, sensacional, que faz toda a diferença na minha vida, que faz a diferença no ecossistema delas, por onde elas passam. Aqui no Brasil, fora do Brasil, vocês vão ter o prazer de conhecer essas mulheres. Estamos aqui com as Natálias. Que não basta uma. Não é? Tem que ter duas. Então temos uma Natália com H e uma Natália sem H. Natália sem H e Natália... Como que a gente vai fazer agora? Porque a gente vai precisar definir um padrão, né? Quem é Nath, quem é Nath, que faremos? Fica Nath e Japa. Pelo menos Japa, nossos amigos acostumaram assim, então, né? Nunca perguntei se você gostava, mas... Não. Já acostumei, eu acho, porque os nossos clientes, eles falam as Naths, aí... As duas sempre vão olhar. É sempre assim, já acostumamos. Eu acho que nesse um ano que a gente tá junto, a gente já acostumou. Então tá bom. Então, a Nath e a Japa. Então tá ótimo. Ná, começar com você que tá aqui na minha frente. Vamos lá. Bem assim, pertinho. Quem é você? É a pergunta mais difícil. Muito difícil. A gente acha que é simples falar da gente, né? Mas é muito difícil. Eu sou uma mãe, empreendedora, empresária. E aí hoje falo para mulheres, mentora de mulheres, formadora de social media. O mais importante, né? Sou filha amada de Deus. Realmente é muito complicado a gente falar quem eu sou, porque a gente é tão acostumado a se preocupar com o que você acha que eu sou, que na hora que a gente tem que falar realmente, opa, quem eu sou, aí você dá uma bugada, né? Mas essa sou eu, sou a Natália. E você? Nossa. Fale-me sobre você, quem é você? É difícil, né? Mesmo, né? Não peso no ambiente, você fala assim, quem é você? É porque quando a gente pensando eu sou, a gente fica com aquela coisa, né? Que a gente foi criado, pelo menos eu, né, sou convertida desde os meus 15 anos, aí você fala, eu sou, aí você nunca pensa em você sempre pensa no eu sou, né? Então, nesse peso, que é de carregar a mensagem, eu falo, né? Então, como a Nath falou, né, filha amada, principalmente, né, a princesa do papai, e eu sou a Natália, né, com 27 anos, que desbrava o mundo digital, né, mas que fui empreendedora há 10 anos aí no ramo da moda. E hoje, né, não só de mulheres, mas a gente mentora aí pessoas também, mas realmente mulheres pela dor que a gente passou, por tudo que a gente passou no decorrer da nossa caminhada. E não só aqui no Brasil, mas hoje em dia também a gente tem mentoradas fora do Brasil. E isso é uma coisa que até pra mim fica meio... Quando eu falo assim, eu falo, meu Deus, a gente atende gente fora do Brasil e é uma coisa doida. Mas é isso, né? Hoje a gente tenta ajudar com a nossa trajetória as pessoas pra encurtar um pouquinho do caminho delas. Então eu sempre falo que as Naths hoje pegam uma pessoa e falam assim, meu, que a Natália passou no decorrer da vida dela, eu aprendo muito. E a gente juntou esse nosso potencial para realmente potencializar outras pessoas. Eu acho que é isso que nós somos. É muito legal quando você pergunta quem é você e a pessoa fala, eu sou filha amada, eu sou amada. Isso é um grande problema. Quem tem problema com identidade, saber quem é, não vai saber responder essa pergunta dessa forma. Até pelo peso e porque parece que é bobeira falar, né? Tipo, e outra, as pessoas acham que elas são suas posições, seus cargos, sabe? Aquilo em que eu trabalho é o que eu sou e não é isso. A gente sempre fala assim, que o que eu sou é o que o Senhor colocou em mim, né? Mas o que eu estou. Então, assim, a gente fala que a gente está. A gente está empresária, a gente está treinadoras de social media, a gente está, né, com mentoradas aí pelo Brasil e fora. Então, a gente está. Mas o que eu sou mesmo é o que o Senhor quis que eu fosse. E quando a gente fala de amada, é uma coisa muito profunda, né? Quando você entende seu papel diante do Pai, dentro do reino, diante das pessoas, né? E quando você trabalha com a internet, você vê tantas coisas que não são verdade,
né? As pessoas morrendo por dentro, tentando mostrar uma coisa que elas não são, e quando tudo que elas precisam encontrar é realmente quem elas são na essência, que são filhas de Deus, amadas. É o mais difícil e complicado. A gente, mesmo crescendo dentro da igreja, eu fui pra igreja tinha uns 5, 6 anos, alguma coisa assim. Então, assim, eu nunca tinha conhecido outra realidade. E mesmo ali inserida no meio, sabendo, conhecendo, lendo Bíblia, estudando, dando aula a vida toda lá dentro da igreja, é muito... Tem uma hora que você, tipo, será que eu sou tudo isso mesmo que eu falo que eu sou? Será que isso realmente está dentro de mim? Porque você viveu aquilo só. E aí, chega um momento, você deve ter passado por isso, fica no automático. Eu vou na terça porque eu tenho que ir na terça, eu vou num tal dia porque eu tenho que dar aula, eu vou num tal dia porque eu tô escalada pra cantar. E aí isso vira uma rotina e não realmente o que você é. E aí vem a internet e ela te deu, assim, um poder. O que você quiser ser hoje, você é capaz de ser na internet. Sim. E por mais que dentro da tua casa você more lá, sabe, debaixo da ponte, não sei o que, não interessa. A internet, ela te deu esse poder pra você ser o que você quiser. E aí eu acho que isso buga mais ainda a identidade das pessoas. Porque quem trabalha com internet, a gente passa muito tempo com o celular na mão. E quem produz conteúdo passa também muito tempo ali mostrando, olha, oi, bom dia, tô aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, sabe quando você vai falando tanto aquilo que você começa a acreditar naquela realidade, só que você não é nada daquilo. Então, nós que trabalhamos nos bastidores, a gente vê clientes, nós não temos esses clientes porque a gente realmente deleta, mas pessoas se esforçando pra ser uma dentro aqui desse quadradinho chamado celular. E aí, a hora que desligou, tá com a vida toda bagunçada, nem acredita em Deus direito, não sabe nem orar, não sabe nem falar, não sabe nem porque a Bíblia fala sobre tal assunto, mas tá lá, sendo a influencer, a blogueira, do que ela quiser. Eu tava, esses tempos atrás, eu e a Nath, a gente teve um momento, assim, nosso, né? Porque a gente não queria se expor, assim, de maneira nenhuma. A gente tem um cuidado muito grande do que a gente fala, a gente viver isso. E porque a gente sabe o peso que é você falar algo que você não vive. E a gente chegou num momento no ano passado que a gente já tava crescendo muito, e aí chegou uma hora que a gente olhou uma pra outra e falou assim... Porque o Senhor, ele coloca promessas, né? Tipo, a gente escuta muito, Gênesis 1:26, né? Pra você... E aí, uma hora a gente olhou uma pra outra e falou assim... E foi um dos momentos, assim, de maior despertar da nossa vida, porque... A gente falou, a gente domina, né? Sobre todas as coisas. Mas será que a gente domina mesmo? E será que... Por que a gente não tá aceitando? Por que a gente... E aí aconteceu uns episódios, assim, de... A gente vê pessoas que não tinham domínio pra falar o que estavam fazendo, falando coisas erradas, influenciando totalmente errado. E a gente olhou e falou assim, sabe por que isso tá acontecendo? Porque a gente sabe que a gente vive. A gente não abre a boca e não fala. Não se posiciona. Não se posiciona. E aí foi um dos pesos, assim, gigantes que veio nas nossas costas, tipo... Eu tenho potencial de ajudar. E por que eu não tô falando? E aí foi quando a gente até escreveu um post em collab, a gente tava num café das Leôs. E aí a gente tava nesse café e aí a gente olhou uma pra outra e falou assim... A gente sabe o que o Senhor chamou. E assim... E por que a gente não tá fazendo? Foi quando a gente decidiu tirar... Porque assim, as pessoas entram na internet hoje por muita vaidade, por muito ego, por se autoglorificar, por querer uma fama, por querer viver uma realidade que não é dela. E a gente queria totalmente ao contrário. A gente vivia muitas vezes mais até do que as pessoas e a gente não queria mostrar por realmente falar assim, não, mas será que é necessário mostrar? Tá bom. Tá bom, assim. Disso. A gente não precisa se expor na internet pra pegar mais cliente. Até então que esses dias foi muito engraçado. Uma mentorada nossa perguntou assim, como que vocês fazem prospecção? Aí eu olhei pra cara da Natália e falei assim, a gente nunca fez prospecção. Mas a gente ensina um passo a passo de como uma pessoa pode conquistar pessoas e tal, através do posicionamento. E aí eu olhei e falei, eu achei muito engraçado. Mas não é porque as coisas são mais fáceis pra nós, mas é porque a gente realmente vive o que a gente fala. E eu acho que esse é o maior diferencial, sabe? De você realmente não estar dentro de uma instituição, ou estar dentro do Instagram, ou a nossa vida, porque
A Natália sabe totalmente a minha vida. E ela sabe que se eu não tô postando, é porque eu não acredito que eu possa ajudar. Então, assim, a gente tenta passar isso pra todo mundo que tá à nossa volta. Pensa na pessoa que você não tá ajudando, sabe? É o transbordo. Mas não é um transbordo assim de, eu vou transbordar porque eu quero ficar famosa. Porque eu quero a glória pra mim. Não, nunca é sobre nós. É sobre o que ele fez através da minha vida e o que através da minha vida eu posso fazer na vida de outras pessoas para que não seja eu, mas que o Senhor, ele sobressaia em tudo isso. E que essa pessoa que foi tocada por mim ou por qualquer outra pessoa, ela simplesmente leve a mensagem para mais pessoas. Sim. E assim vai indo. Sim, acho que o ministério de Jesus era isso, né? Era conversar com pessoas. A gente falou isso várias vezes e, pelo visto, vamos continuar falando aqui. Que quão rico era, né? Quando Jesus sentava na mesa, ele sentava à mesa e tocava as pessoas e caminhava com elas e mostrava quem ele era de fato. O ministério dele só foi tão grande porque as pessoas que estavam do lado dele conseguiram tocar a essência dele. E é assim com a gente também. Né? A gente só constrói um legado se a gente caminhar com as pessoas e conseguir transbordar sobre a vida delas. E elas pegam aquilo, absorvem e vão se construindo e vão criando sua própria identidade, suas próprias reflexões, enfim, e vão levando isso para outras pessoas, né? A gente conhece a árvore pelos frutos. Então, quando você tá podre por dentro, é isso que você vai produzir. Sim, e a gente vê, igual você falou agora, quando Jesus chegava e ele sentava à mesa, e aí as pessoas eram impactadas. A gente lê a Bíblia e a gente deixa como muito distante. Eu sempre tive essa perspectiva, assim, isso aconteceu na época de Jesus. Mas olha hoje. Hoje é praticamente a mesma coisa. A maneira com que a gente fala, com que a gente libera o que está dentro de nós é que vai transformando. Jesus, ele usou as técnicas que existiam naquele momento, os recursos que existiam naquele momento. Então, eles andavam, iam ali juntando pessoas e atraindo pessoas, e eles iam até outro lugar, até outro lugar, até outro lugar. E aí, ele foi e falou assim, ide e fazer discípulos. Sim. Ele deixou isso como ordem. E nós temos hoje ferramentas, assim, maravilhosas. Nossa, muito. Pra fazer o mesmo e pra potencializar muito mais. Sim. Eu acredito que eu acredito muito no poder da internet. Eu acredito muito no poder do off. Eu jamais vou excluir isso. Que é o nosso relacionamento, é o contato. É aquele momento que você precisa de um café com a sua amiga. Que eu passo na rua e uma pessoa esbarra no meu ombro, ao invés de eu olhar pra ela com aquela cara emburrada, eu sorri. É o momento que eu passo ali, eu cumprimento o porteiro. Isso sempre vai existir. Mas hoje a gente tem uma ferramenta que leva pra qualquer lugar. É global, né? Sem eu sair do lugar. E no mesmo segundo, as pessoas do lado do mundo podem ouvir a sua mensagem. Então, assim, o que tava lá, o que tava em Jesus, ele deixou pra nós. Então, essa parte que, quando a gente é muito religioso, a gente não se vê merecedor. Mas é porque ele era Jesus. Mas ele veio como carne, igualzinho a mim, igualzinho a você. Ele não tinha pecado, porque ele venceu, né, todos. Mas ele teve as mesmas tentações que nós temos. E a gente não toma essa posse, não toma essa autoridade. Então, eu lembro o dia que eu cheguei pra ela nesse Café das Leoas, eu tinha tido uma reunião e nós fomos nos encontrar. E aí começou a queimar muito. E porque eu vi pessoas que não levam uma mensagem que eu gostaria de receber, se levantando, se movimentando pra ir a outros lugares, pra tomar posse do que era meu. E financeiramente falando, isso é uma coisa que explodiu junto com a internet, né? Muito. Quantas mentorias você tem por aí? E de pessoas que falam e não fazem. E não vivem realmente o que estão falando. Meu primeiro curso que eu comprei me entregou assim, não sei se era eu que tinha uma expectativa muito grande, mas eu depositei uma fé naquilo. Não é nem fé, eu digo uma confiança mesmo. Porque era uma profissional e eu tinha necessidade, tinha dores, e eu trabalhava, né, duro pra ganhar o dinheirinho ali. Aí eu comprei um curso e não me entregou assim, nem 10% do que eu precisava pra fazer o trabalho que eles falavam que eu poderia fazer. Então aquilo me frustrou. E aí depois eu acabei indo pro meio e eu acabei vendo e aí me incomodava. Então assim, até as pessoas ficam... A gente tem pedido, eu tenho muitos directs. Teu curso, você tem curso. Aí eu falo, não, eu tô produzindo, tô terminando. Tipo, é eterno esse curso que não acaba, né? Vai acabar. Porque eu falei, não, eu não vou fazer com os outros o que fizeram pra mim. Poderia já ter
parado tudo e fazer? Poderia, mas a gente tem agência, a gente tem nossos clientes. Nós temos pessoas que dependem, né, de nós temos os funcionários da agência. Então não é só eu e a Natália ali. A gente vai parar tudo, vai virar expert da noite pro dia. Até porque é um processo interno nosso. E porque realmente eu não me sentia. Falei, não, eu não vou. Eu vou estudar, eu vou saber de fato o que é, como faz, a melhor maneira de fazer. Já erramos, já, sabe, nos atropelamos nos processos, já ficamos sem processo, aí criamos processo, tivemos que evoluir o processo. Então, assim, a gente tá vivendo mesmo qual é a pior dor, qual é o momento mais difícil, pra eu saber o que eu vou ensinar. Eu não vou vender um curso pra você que não vai te transformar numa profissional. Porque eu vim do CLT, né? Então, eu sempre tive um emprego registrado, eu sempre tive uma estabilidade, eu gostava disso. As pessoas gostam, geralmente. Não, é super confortável, né, gente? Todo mundo gosta de uma cama quentinha. Sim. Daí te jogam lá ou no fogo ou no gelo, vai te deixar com alguns medos, inseguranças, dores. Então, hoje, eu procuro olhar o meu Instagram, qualquer rede social, um áudio, qualquer coisa, onde eu vou me comunicar, eu tô sendo verdadeira, então eu tô sendo sincera, a gente tem esse cuidado, e eu me cobro muito por isso. Então, assim, o dia que eu tava lá, que eu era uma profissional, que eu tinha as dores, você é mãe, você sabe como é você ter que sair pra trabalhar e colocar teu filho lá na escola com meses, você deixar com alguém cuidando. E é aquela correria, e aí você trabalha, aí você estuda, aí você tem que chegar em casa, tem que ser mãe, tem que cuidar da casa, tem que fazer junto. É muita coisa. Então eu passei por essa dor de me cobrar. Se eu não trabalhava, eu sentia uma falta, né, no profissional, porque eu sempre fui bastante tarde, sempre gostei de trabalhar. E quando eu trabalhava, eu ficava me culpando porque eu era mãe e eu queria cuidar das minhas filhas. Então eu lembro dessa parte, desse episódio da minha vida como mãe, como, né, trabalhadora. E lembro que as outras mulheres também estão passando por isso. E a partir do momento que eu ofereço, eu prometo para elas uma solução, eu preciso entregar essa solução. E aí eu me frustrei, tipo, vários cursos e, cara, cadê a solução? Tá, eu sei que é isso aí, eu sei que é esse nome, eu sei que é bonitinho assim, mas se de fato, qual é o... Não quero um passo a passo, eu quero aprender como fazer, não se aperta esse botão, esse. Por que eu tô apertando esse botão, por que eu vou apertar esse? Então, a gente trouxe tudo isso, tanto quando a gente vai falar para mulheres, a gente só fala do que a gente viveu. Se alguém chegar pra gente e falar assim, a gente quer vocês têm uma mentoria sobre, sei lá, criação de filhos? Não, eu falo, é um assunto que eu criei 2 filhas, mas não é um assunto enormes, que são 2 adultos, assustador, né, inclusive. Eu teria muita autoridade, né, pra isso, mas não é algo que queima no meu coração, então não posso. Ó, sei lá, fulana, ela te ensina. Você ensina sobre nutrição infantil? Não, ensina. Tá, é o assunto do momento. Tá na moda falar sobre isso. Sobre nutrição infantil. Tá. E sobre sono da criança também, tá na moda. Então, assim, a gente vê que é um dos cursos que estão vendendo pra caramba. Vamos lá, bora, vamos estudar aí, dá um Google. Ver como que faz. E quando você tem essa ferramenta do marketing, né, o que acontece? Essas 2 beldades tem uma agência que funciona e funciona muito. E quando você tem essa ferramenta na mão, né, você tem o meio para fazer esse tipo de manipulação, né? Seria a palavra. De você tem a ferramenta, você sabe como entregar, você sabe como a gente fala, o tráfego pago e tudo que você vai ter que fazer, as maneiras de fazer acontecer. Então você pode pegar qualquer tema, vestir uma capa, pintar o rosto de acordo com o que é necessário e fazer. Só que uma coisa que você falou uma vez é sobre a sua essência, né? De verdade, sobre branding, né? Você dizer sobre você ser autoridade sobre um assunto e você falar daquilo, você colocar pra fora. Às vezes as pessoas querem milhões de seguidores e todo mundo quer. Sim, que milhões de seguidores, você tá rico. Mas é porque o ego quer. Sim, seu ego quer, porque é o que tá na moda. E eu quero ser o top 10 lá junto com as Kardashian, porque eu quero ter todos os seguidores que eu quero. Ter o selinho azul em cima. É isso aí, ser certificado pelo Instagram. E quero colher os benefícios. Mas existe um problema, que foi sobre isso que você falou comigo. Quando você tem pessoas que te odeiam ali te seguindo, né? Acontece muito com quem compra
seguidores, né? Quando você tem pessoas que não concordam com a sua mensagem, você vai ter um problema ali dentro da sua rede social, né? Aquilo não é verdade. Mas quando você constrói... E não é só sobre construir um perfil, mas a internet hoje a gente tem que entender que ela é real. Ela é uma ferramenta e ela é futuro. Hoje a minha comunicação é livre com o Japão, com a Espanha, com qualquer lugar, num clique. A gente tem que usar isso aqui. Quando Jesus falava assim, apacenta minhas ovelhas, ou fala, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele tava com um mouse na mão, entendeu? Ele tava falando assim, olha, vai chegar um momento que vocês não vão gastar chinelo, que vocês não vão ter que andar no burrinho, no camelo, né? Vai ser assim, ó. E as pessoas têm que estar preparadas. A gente tem que antecipar as coisas, né? E quando você tá na internet, você pode ter um posicionamento XYZ, mas você não fala da sua verdade, você não vai trazer pessoas que vão ser beneficiadas e que vão ser alcançadas com aquilo que você tá produzindo. Quando Jesus falava fazer discípulos, traz aqueles que vão entender a minha mensagem, que vão seguir de acordo com o que você faz. Vocês falam sobre marketing digital, vocês falam sobre marca pessoal, sobre posicionamento. Quantas empresas legais vocês têm ajudado a construir o seu trabalho, o seu império, enfim, alcançado tantas pessoas com a mensagem da empresa, né? E tem pessoas que precisam ouvir. E elas estão sedentas disso. E vocês estão fazendo esse caminho. Mas o mais engraçado foi que quando eu e a Nath, a gente se juntou, porque a gente vem de realidades diferentes, né? A Nath veio de um CLT e eu nunca nem soube o que é ter uma carteira assinada. Olha, é muito doido isso. Quem no mundo, né? Eu nunca tive uma carteira assinada. Não, eu nunca tive uma carteira assinada. Porque assim, eu comecei a empreender, porque assim, a gente separa, né? Níveis. Então, assim, você começa sendo autônomo, depois você vai para ser um empreendedor e depois você vira empresário. Então, assim, eu comecei sendo autônoma porque eu ganhei um concurso de beleza na época, quando eu tinha 15 anos. Miss? Eu fui Miss Miss Cianorte, do Paraná. Miss Cianorte. E aí eu fiquei em segundo lugar no Paraná. E aí, o que aconteceu? Começou a vir muitos contratos, assim, pra fotos, books, não sei o quê. E assim, meus pais não tinham condições na época de comprar tudo que eu queria. Então eu usei essa oportunidade pra começar a trabalhar e falar assim, nossa, eu quero comprar um tênis, sei lá. Aí eu vou lá e comprar. Eu tinha 15 anos isso. E aí, com 15 anos, 16 anos, eu já ganhava, assim, sei lá, acho que uns R$3.500 com 15 anos. Olha isso. Com isso, trabalhando 2, 3 vezes na semana. E aí eu peguei nas minhas... Só que assim, eu sempre tive uma visão meio empreendedora para as coisas. Era muito dinheiro na época, R$3.500. Muito, era muito dinheiro, era muito dinheiro. Não era fácil, era sofrido, porque tinha que ficar no salto o dia inteiro, provando roupa, tirava roupa, assim, ficava... Tudo marcado. Mas era o que tinha pro momento. E aí eu comecei a ver as oportunidades das coisas. Então, assim, eu aprendi a vender muito rápido. Com 16 anos, eu ia lá na vendedoria e falava assim, ei, tô vendo que você tá aí vendendo, conversando com o cliente, como que faz isso? E aí, nas minhas épocas, eu ficava assim, como que faz? Aí eu ficava olhando ela atender pra ver o que ela fazia. E foi aí que surgiu a oportunidade de eu abrir minha loja. Então, eu fiquei 10 anos ali empreendendo. E aí, eu vejo, assim... o tanto que é difícil. Porque quando eu comecei, eu não tinha uma pessoa na internet que falava assim, você tem que começar assim. Você tem que fazer assim. A internet não existia. Não nem existia. era a internet. Não tinha o boom da internet. Que, tinha um hoje num provedor de só podia usar depois da meia-noite. Sim, então compartilhar com a família inteira. Não, e o mais engraçado é que assim, as pessoas hoje em dia, elas falam assim, nossa, é muito difícil empreender, é muito difícil se posicionar, é muito difícil... Gente, era difícil lá atrás. Hoje em dia, você bota lá na Eduz ou na Hotmart e você pega, ou bota no Google, no YouTube, como faço pra gestão de empresa. Aí você vai lá e você vai ter um curso. Então, assim... E tem coisa gratuita na internet. Não, YouTube, você vai lá e coloca. Sim, YouTube é fantástico. Então, assim, é o que eu falo. A gente veio de uma realidade diferente. Então, assim, quando a gente abriu a agência... Eu vim com essa... foi muito engraçado quando a gente se juntou, porque foi aleatório demais, assim. Eu trabalhava na plataforma, e aí eu tinha uma sociedade com uma menina, e não deu certo a sociedade, e eu fiquei meio frustrada. Eu falei, gente... Era no mesmo ramo? No mesmo ramo. E aí, assim, a gente já tinha bombado a agência e tal, e aí quando ela virou a casaca e falou assim, não quero mais, foi bem assim. E falou... E aí eu já tinha me avisado que não era, porque quando você faz uma sociedade é um casamento mesmo. Sim. Eu e a Natália, a gente vive igual um casal, assim. Eu falo com a Natália contando que ela sabe da vida da outra Natália. Não, mas é sempre assim. Tipo,
independente se falar com uma com a outra, Vai dar na mesma. vai dar na mesma. Então, assim, e a gente entendeu isso. Por quê? Porque ela veio do meio corporativo, onde, assim, tinha os maiores destaques em vendas. Eu também tinha minha empresa e tinha que vender. Então, assim, quando juntou, e aí eu olhei pra ela e falei assim, você tá preparado? Porque eu não gosto de entrar em coisa pra ser coisa pequena. Aí ela falou assim, eu também não. Eu falei assim, então deu certo. E aí, a gente, no nosso projeto separados, a gente começou a pegar cliente. Aí a gente foi crescendo. E aí a gente falou assim, não, a gente tem que ter uma visão já de empresárias, pra empreender. Então, pra escalar nosso negócio. Pra escalar o nosso negócio. Não vai ficar duas social media aí batendo cabeça, não. E aí o que aconteceu? A gente ficou meses sem receber pra pagar equipe, pra escalar, pra ver processo, pra meses, assim, meses. E aí as pessoas, elas querem começar a ter resultados, principalmente, assim, pessoal que quer começar na internet, que chega pra nós e fala assim, eu quero resultado no mês que vem. Quero ganhar dinheiro no digital. Mês que vem. Não, e não é... Quero monetizar todos os que a meus gente canais. mais ouve, mais recebe no direct, no WhatsApp, do nada, assim. Como eu faço? É com você que eu falo pra ganhar dinheiro na internet. É bem assim. É muito doido. Pode ser comigo, mas vou te dar uma resposta que talvez não é a que você quer ouvir. Sim. Então, não é da noite pro dia. Porque quando chegaram os clientes, né, eu saí de um lugar e aí lá me permitiu vir com esses clientes. Que eu tava, né, prestando serviço pra outra agência e falou, não, pode levar lá pra você. Então, veio comigo os clientes. E aí veio muito cliente de lá. Legal. Até que não era um... Porque aí eu, virei referência. Você quer social media? É ela. E eles me indicaram. Então, foi assim, algo surreal, né? Quem que faz isso? E aí, eu falei, se a gente sentar pra produzir, a gente não vai ter tempo de fazer conteúdo, de aparecer, de fazer os encontros. Porque a gente tem outros projetos, né? Os encontros, network, comercial. Porque o nosso comercial é a nossa imagem. Sim. E aí... Só que a gente vai ter que abrir mão do salário, porque a gente vai contratar social media, conteudista, designer, gestor de tráfego, tudo. Então a gente já começou montando a agência. A gente não começou como social media. A gente já começou com o boom da agência, com a estrutura da agência. A gente era social media lá no comecinho, quando a gente começou a aprender. Quando eu comecei a aprender, quando eu trabalhei em plataforma, quando eu trabalhei pros outros. Aí o meu não, eu falei, não, aí que foi o X, né? Porque aí a gente se tornou empresária. A gente escolheu ser empresária. E é o que ninguém fala, porque vende muito hoje o quê? Empreendedorismo. Vamos empreender, vamos, é super legal. Vira empresária do seu negócio pra você ver. Vai lá ver a burocracia, fazer o comercial, financeiro. Burocracia é um grande problema. Pega. Nossa, ontem eu tava questão. assim, quase já chorando, porque eu não gosto dessa parte de financeiro, de organizar as contas. E aí eu comecei a ter que gostar, né? Não tem pra onde correr. E aí eu tava organizando toda a minha vida do ano passado. Porque eu já tava empreendendo, e aí pra que contadora, né? Mas é assim, você cria o prejuízo, não. Você cria os problema. Números, Isso. depois você vem legalizar tudo. Se for esperar. Porque eu acho que nenhum brasileiro sempre fala, eu vou abrir um CNPJ, daí ele sai daqui 30 dias, daí eu começo daí eu começa com começo. MEI, porque a visão não é pequena. Aí receber ali 6 mil por mês, tá bom. Então, daí Aí só quando que você chega lá, explode, porque passa, né? você Quando fala, você fala e um agora valor tem que passou. regularizar. Cadê o contador? Quem vai me ajudar? Quem é o contador que entende digital? Porque digital é novo. Não existe um KNAI certo pro que a gente faz. Em qual que ele vai se enquadrar. Publicidade, propaganda. Daí, entendeu? Então tem tudo isso que nunca ninguém falou pra gente que tem. E ninguém fala nos cursos da... Isso é um problema. Se tiver uma identificação errada, você não vai poder emitir nota, você não vai poder receber. Exatamente. E enquadramento de imposto. Então, assim, tem coisas que eu não gostava, e só que a gente é adulto hoje, né? Então, não é o que eu gosto, é o que eu tenho que fazer. Exato. Então, quando a gente se juntou, nós formamos uma agência. E aí já separamos ali o serviço que a gente ia oferecer. Só que a gente já começou a agência com, acho que com 5 clientes. Tipo, de cara, 5 clientes, a gente já tinha que produzir o conteúdo. E aí entender quem era que estava trabalhando com a gente, treinar, criar o processo. Então foi assim, doideira. E aí no próximo mês ainda... Organizamos todo o processo. Mais um monte de cliente. Falou, Deus, o senhor é bom, né? Aí, tipo, achamos que aquele processo já não servia mais. Sim, exato. E aí, de novo, começou. A gente... Vamos reorganizar o processo, mais social media, vamos treinar. Não, a gente tem que ter um método nosso para que todo mundo que entra tem que falar a mesma linguagem. Exatamente. Senão não dá certo. Então, assim, nós já começamos
estourando, assim. E aí o mais engraçado desse negócio que é do método salário, é porque tá? assim... Não, e sem salário. E trabalhando horrores, trabalhando de madrugada, não sei o quê. E aí o mais engraçado é que dentro desse processo, a gente descobriu uma coisa muito, muito legal entre nós, assim. Por quê? Porque os cursos, eles ensinam formação, entre aspas, né, de social media. Então eles ensinam ali você fazer Instagram, arrumar o Instagram, deixar uma coisa bonitinha. E aí, quando a gente começou a ver um monte de cliente vindo, e a gente tendo que lidar com um monte de coisa, com um monte de gente, né, com a gente, e eu falei, gente, agora, porque aí a gente tinha design contratado, design freelance, aí tem social medias, tem aí, quantas pessoas da social media conseguem cuidar por conta, e aí... Começou. Quem faz a foto, quem faz o texto, quem posta a imagem. Aí assim, e aí eu e a Natália, a gente é muito chata. E a gente já fala pra todos os clientes, ó, você quer fechar com a gente? Começa a se acostumar a ser cobrado por excelência. Porque não vai ser qualquer foto, não vai ser qualquer vídeo, não vai ser qualquer coisa. Tá ruim, me manda a foto fechada. Ah, não sei fechar. Eu vou te mandar, eu gravo a tela. Grava a tela fecha a Passo foto. a passo. Passo a passo. E aí o que aconteceu? A gente começou a escalar uma coisa que assim, isso não foi em 3 meses, tá? Essa loucura assim de começou, ficou sem salário, boom de cliente. Tipo de agosto, acho que eu tava fazendo as contas hoje, foi mês de agosto, eu tava com um cliente, eu não tava dando conta, porque eu tava em outros projetos fora grande, e ela tava meio, não sabia se sair da plataforma, se não sair, eu falei, ó, você consegue me ajudar com esse cliente aqui? E até você resolver o que você vai querer fazer da vida, né? E aí veio esse, daí eu falei, ó, já tem vindo mais cliente, não sei o que, então a gente nunca sentou e falou assim, você quer ser meu sócio? Nunca foi assim. Aconteceu. Então, esse período de agosto, aí, meados de agosto, até dezembro, a gente estava organizando esses processos. Acho que no dia 10 de dezembro, quando a gente organizou o primeiro processo, chegou 3 ou 4 clientes, assim... Meu, quem que fecha um Instagram 20 de dezembro? Quem que entra numa agência 22 de dezembro? Não, ninguém entra. E a gente ia acabar de fazer todo o conteúdo que pra faz dar a férias dieta pra pro dia equipe. 1º de janeiro, né? Que já Tipo organiza isso. tudo pro ano que vem. E a gente ia acabar de organizar tudo pra dar férias pra equipe. Porque a gente também ia viajar. Então, eu falei, olha, que legal. Não fomos mais viajar. Não tem férias, gente. Ai, tipo, pegadinha do malandro. Não, e o mais, Volta todo mundo. não, e o mais engraçado é que dentro desse processo que a gente teve que passar pra escalar uma agência, uma das coisas que mais perguntam pra gente é como fazer pra você sair do empreender pra você virar empresário. E aí, o que aconteceu? A gente fazia muito treinamento de equipe pra passar o nosso processo, a nossa visão. Pra quê? Pra mim não chegar lá pra missão, fulano. visão e valores é fundamental, né? Pra gente não chegar lá pra fulano e falar assim, olha, não é assim, não é copiar coisa dos outros, não é da Google. não é da Google, não é procurar no YouTube, é você realmente fazer, tirar da essência, extrair. E aí, a gente começou lá, né? Fazer. Chega uma hora que a gente tá seguindo um método, daí a gente fala assim, não dá certo. Olha, eu acho que se fizer assim e assim, assado, vai dar bom, o que você acha? Ela apoia sempre, né? Aí a gente começou a testar algo e aí começou a dar certo. E era completamente diferente do que a gente tinha acabado de ensinar pra equipe também. Então a gente foi adaptando. Isso. E aí o mais engraçado é que a gente recebeu muitos pedidos, né? Tipo, caixinha de pergunta, direct, assim. Até então, que é muito engraçado que a gente tem uma mentorada nossa que ela veio de... De onde que ela morava? Ela era de BH. Ela era de BH. Minas. De BH, isso. E aí ela veio pra Alphaville, se conectou com a gente pelo direct, pediu pra fazer nossa imersão. Primeiro ela pedia, eu trabalho pra vocês de graça. E era assim, ó, ela mandava numa semana pra mim, na outra pra Natália. Numa pra mim, outra pra Natália. Aí a gente tinha marcado uma imersão, porque a gente ia precisar captar, né, social media e tal. Aí eu falei assim, deixa a menina vir. Aí a menina veio, lá de longe, dormiu num hostel, bem famosinha ali e tal. E aí... A menina hoje tá com uma agência lá em Goiânia. Isso foi uma semana antes da gente viajar. Então foi fevereiro. Isso. Ela veio pra cá. Ela achou um marido, que eu falo que não é nem um namorado. Achou um marido. Aham. Olha isso, você, minha amiga, que tá precisando, conecta aqui. Conecta. Que eu falei, a gente vai ter hoje, a partir de agora, um novo braço Uma na agência de relacionamento, agência casamenteira. Junta sócio, junta casamento de verdade. Você acha que se conectar com a gente é só pra ganhar dinheiro? Imagina, a gente de casa também. Casamento pode. E o mais engraçado é que ela ligou pra gente, assim, ó, essa semana... Foi essa semana passada. Foi, ela falou assim, Nath, pelo amor de Deus, eu preciso de social media. Me indica social media, porque Olha assim, isso. eu tô com não sei quantos clientes na agência, nananã. E aí ela começou a falar, né? Começou a falar assim, Não, e tem a mensagem dela. Tem aí, né? um monte de mensagem assim dela falando, nossa,
aquela aula que vocês deram, não sei o que. Então, assim, da nossa dor, é por isso que eu falo que a gente vive. É porque a nossa dor, a gente passou para as pessoas e as pessoas hoje já sabem o caminho. Então, é o que eu falo, a gente nunca vai falar nada que não tenha vivido. Sim, e quando a gente fala de dor, para as pessoas entenderem, não é só sobre Dor sofri uma violência muito grande na minha vida durante anos e tal. Não é só sobre isso. Não. Dor é o seu problema, é a sua dificuldade de chegar no seu objetivo. Aí aparecem essas pessoas que já cruzaram um caminho que vão facilitar os processos para as pessoas que vierem pra agência. Com certeza. Sim. E aí é o que a gente fala, assim, a gente tem várias empresas, porque a Natália não gostava de pegar comercial, né? Aí juntou eu, que sou a doida que sem gosta... empresas, assim, sabe? Perfil de empresa. Eu não gostava, porque eu nunca tinha feito, né? Só trabalhava com de empresa. Meu negócio físico ali, de transformar no que você quiser, né? Aí veio eu, doida, né? Que gosta. Que ama isso. Não, dá menos trabalho. Eu falei, não dá não. Porque daí o caixa dele lá, se não aumentar, ele vem na minha orelha, né? E aí não, porque quando a gente pega uma empresa, não é deixar o Instagram bonito. A gente tem que fazer uma estratégia... Pra mexer no caixa. Pra mexer no caixa. Então, tipo, o Instagram dele tem que vender também. Então, de que forma? Então, isso pra mim era muito difícil. E aí, assim, foi muito engraçado, porque com as coisas, porque assim, a Natália, ela me conheceu, só que aí ela sabia da minha história, só que eu não gostava de abrir muito a minha história da loja, de como que era. As pessoas me conheciam aqui, eu queria... uma nova página aqui. Sim, contar outra história. E aí, mas aí o que aconteceu? As pessoas começaram a descobrir pelo jeito que eu me vestia, pelo meu jeito, assim, do jeito que eu falava. E aí a gente pegou um perfil comercial. Primeiro foi um perfil comercial. E aí, e a minha loja, quando eu falava pra ela assim, porque a gente fala sobre a experiência do cliente. Se você olhar, todos os cantos são instagramáveis, não sei o que, nananã. E aí ela falava assim, nossa, mas como assim? E aí, quando você fala isso, as pessoas não imaginam o que é instagramável. Todos os cantinhos que você olha, são lugares que você pode tirar foto e postar. A pessoa deseja estar deseja tirar a foto, postar no Instagram. Preciso tirar. Para as pessoas terem uma noção, quantas pessoas você tinha trabalhando pra você? Já tinha mais de 40 pessoas. Na loja? Era muito grande. É porque, assim, eu já tive uma rede, né? Então, assim, eu já... É o que eu sempre falo. Eu já fui aquela pessoa que... teve muito sucesso, tipo, já tive 7 unidades em lojas que faturavam muito mensal. E aí era em cada uma cidade, aí eu só vivia rodando. Aí eu já tive uma, já quebrei, já aumentei de novo. Então, assim, a vida foi assim. Aí eu fui aprendendo o que realmente conquistava, o que realmente a pessoa gostava, o que fazia a pessoa voltar. E aí isso a gente foi introduzindo pro quê? Pro marketing. Porque o mesmo jeito do comportamento humano do off é o do on. Sim. Então, assim, e aí a gente começou a ver o quanto que assim, igual, a gente tem vários clientes comerciais hoje em dia, né? Então, assim, eu não vou olhar lá só o Instagram dele. Aí tem dias que, assim, quando a gente vai na empresa dos nossos clientes, eles colocam um tapete vermelho pra nós. Só que a gente gosta de ir quando a gente não avisa. Pra quê? Pra saber se realmente o que eu tô vendendo na internet é o que ele vende lá dentro da loja dele, física. Porque se não fizer sentido, não for igual, eu posso fazer o melhor marketing da vida. Quando o cliente chegar, ele não vai ficar. Ele não vai encontrar aquilo que eu ofereci no Instagram. E é isso que é o poder do digital. O poder de um social media, um poder de uma pessoa que mexe com posicionamento. Porque o social media por si só, ele não consegue criar valor de marca. Ele não consegue fazer com que a Camila, as pessoas olhem pra você e vejam assim, nossa, eu preciso me conectar com a Camila. Sim. Então, assim, isso é uma preocupação nossa dentro da agência. E é onde foi o nosso diferencial. Então, assim, eu falo mesmo, a gente tem um grupo de todos os clientes, a gente fala assim, olha, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Até então que a gente fez reunião o dia inteiro hoje. Hoje foi. E aí eu gosto de ser sincera, eu falo assim, não fica com dor no coração do que eu vou falar pra você. Mas se eu que sou contratada sua, eu não te falar onde você tá errando, não tem o porquê eu tá aqui. Então, assim, e é isso. Porque é o que eu falo pra ela, se você não tiver liberdade comigo de falar as coisas que eu tô errando, tanto como mãe, tanto como empresária, tanto como na nossa sociedade, na nossa amizade, porque além de tudo, a Natália, ela não é, eu posso falar pra qualquer pessoa, a Natália não é só minha sócia.
ela é a minha melhor amiga, ela é minha base de apoio aqui, a família dela. Então, assim, qualquer coisa. Então, é o que eu falo. Que as pessoas que estão à sua volta, elas precisam... a gente sempre fala, brinca uma coisa, que se só você prospera... Tem alguma coisa que tá errada. Tem alguma coisa que tá errado. As pessoas que estão à sua volta, elas precisam prosperar também. Sim. Então, assim, e quando a gente fala de prosperidade, a gente tá falando de dinheiro, não. A gente tá falando, assim, de você ter uma vida melhor com a sua família, de você ter uma vida melhor com o seu marido, com você mesma. De você se olhar no espelho e se amar, de estar bonita. Então, assim, é todos esses pilares que a gente trabalha, né? A sua gestão financeira, a sua gestão com pessoas, a sua forma com que você olha o mundo, o seu propósito, a sua vida espiritual, principalmente. Por quê? Porque dinheiro, gente, tá a coisa menor que tá ligada na vida, que todo mundo fala assim, vou correr atrás do dinheiro. Aí você nunca consegue, porque dinheiro é energia. Não tá ligado à sua vida de trabalhar. Tá ligado muito mais com o seu emocional e o seu espiritual. Então, se você cuida do seu emocional e do seu espiritual, o dinheiro vai chegar pra você de forma espontânea. Né? Assim como a gente tem vivido isso. Porque se a gente fosse colocar na ponta do lápis ali o orçamento no começo que a gente não recebia, falar, olha, amiga, vai lá viver de novo outra loja, vou continuar no meu lá, aqui sozinha, porque vai dar mais dinheiro, né? E a gente foi encontrando propósitos em comum, né? Eu tenho certeza que uma atraiu a outra em relação a isso, né? As nossas amizades em comum nos uniram. Mas, e é muito engraçado esse processo do comercial, a gente tem também com o Expert. Hoje, a gente não tem cliente que não seja nosso amigo. Aí hoje a gente estava numa reunião... Isso é um problema, às vezes? A gente Ou nunca é mais teve. fácil? Eu já tive antes, com outro cliente, porque é a minha essência isso daí. Tipo, eu já chamo de amiga, não sei o quê. E aí, de tanto chamar de amiga, já vai virando amiga mesmo. Então, eu já tive, porque daí não sabe quando eu vou dar um feedback ou quando eu vou cobrar. Pô, mas você não era minha amiga? O que aconteceu? Você acabou Mas com- agora eu sou profissional. Sim. Então, eu já tive problema antes. Mas nós nunca tivemos problema com nenhum cliente que por acabar virando amigo. Até nossos clientes de fora... Tem momento na reunião que a gente tá, tipo, desabafando. Não, vou orar por você, não sei o quê. Mas é bem sabe? Então, aí hoje a gente já avisou. Olha, E ela falou, não, vou querer fechar com você. Eu falei, então, você tá preparada que você vai ter que virar nossa amiga? Porque eu já conhecia ela. Eu falei, mas agora a gente vai ser amiga. Eu sei que você faz quando você acorda, de tarde, no meio da tarde. muito Não real, me porque, engana assim, que quando você a não tá gente- bem, eu vou descobrir, eu vou ver no teu stories. Quando você aparecer lá e eu ver uma carinha assim, eu vou te mandar mensagem e falar assim, olha... Me tá conta, acontecendo? vai. Você não tá Não, bem, deu pra perceber lá. Me conta o que é que a gente vai ter que resolver. Então, assim, a gente acabou usando a mesma metodologia da empresa pro cliente. E a gente tem casos de cliente que chegou pra gente e não sabia quem era. Exato. Isso é Isso é muito um pesado. Ai, mas Problemão, qual né? é o teu Como é que você vai conteúdo? falar de uma Ai, coisa? eu sou bom, eu sei falar sobre isso. E teve uma reunião que eu tenho uma dificuldade, assim, sabe? Tipo, vocês começam a falar muito e aí eu dou uma sumida. Tipo, eu me perco ali. E aí nesse cliente eu não conseguia mais voltar a atenção nele. Porque ele falava tanta coisa. Tanta coisa que ele sabia, que ele já tinha feito. Aí vai me dando uma agonia. Eu falei assim, tá, mas lá na internet, não aqui no Instagram, você vai falar sobre o quê? Tipo, Mas é muito assim, a gente E aí pega não muito sabe. cliente, né, desse acompanhamento. E uma das coisas que a gente fala muito na agência, e tá na nossa metodologia, é você conseguir extrair realmente o melhor do seu cliente. Porque muitas vezes a gente tem uma percepção nossa, e é uma das nossas dores. Porque a gente não queria se posicionar, nem eu, nem a Natália, porque tem muitas coisas da nossa vida que a gente vai passando, que é difícil você dá falar, trabalho, de dá você trabalho abrir. também. Hã? Não, a gente não quer se posicionar porque dá trabalho. E porque dá trabalho mesmo também, porque você tem que É ser mais fácil, tá, constante. assim. Porque eu tenho que estar o tempo inteiro na internet, eu tenho que mostrar minha vida, e às vezes eu não gosto de mostrar minha vida. Então, e isso é difícil. Só que quando você fala assim, não, eu quero me posicionar. Então tá, beleza, eu quero me posicionar. E aí você vai me contando a sua história, eu vou vendo ali os momentos onde realmente você pode ajudar outras pessoas, onde a sua dor conecta com a nossa. Então, por isso que a gente fala dos clientes serem nossos amigos. Por quê? Porque é uma troca de informação que, assim,
Eu falo assim, que hoje eu sou expert na Bíblia por causa disso, De um assim. cliente que a gente teve. De um cliente que eu Que a tive. gente tem, né? A Então, gente tem. tá em... Assim, Jesus. tudo. Você foi convertida depois desse Convertida. cliente. Mas é porque assim, tudo que a gente pega, tanto do empreendedorismo, quanto de família, quanto de esposa, de marido, porque eles são um casal, né? Eles têm embasamento bíblico. Então, assim, tudo deles, se a gente for falar assim, A e B é igual a C. O C tem que estar biblicamente comprovado, Sim. sabe? Então, a gente aprende muito Tem com que brincar eles. muito. Ó, não quero que vocês falem que eu tive sucesso. Foi Deus que me honrou, sabe? Então, assim, eles são nesse nível. Pessoas assim. legais, vamos. Não, e E aí você veja o privilégio. Pra mim é um privilégio. Porque em Salmos fala assim, que medita, né? Pra gente meditar na palavra dia e noite. E nós seremos prósperos. Então, nosso cliente, a gente não tem nenhum cliente que não é cristão. Nenhum cliente que a gente não precise dar uma lidinha ali na Bíblia, entendeu? Pra fazer um conteúdo, pra subir um stories, pra ver o que ele pensa, né? Porque vocês precisam ter a visão da pessoa, né? Entender o que Olha, ela quando é, a de gente fato. pega um cliente, eu vivo e penso com você por uns 15 dias. Sabe? Tipo... Complicado, né? E aí a gente tá já mandando absorve as coisas normalmente das pessoas dessa forma. Já. E é por isso que a gente escolhe o cliente. Tem cliente Isso- que a gente não aceita, porque como que eu vou consumir tudo Como de é você? isso? Como é isso? A gente Dentro da senta. agência. Não, primeiro a gente faz. Assim, o cliente chega. Aí a gente faz reunião de conteúdo. Aí a pergunta principal é: o que queima no seu coração? Aí ele vai falar. Aí ele vai começar a falar. E aí a gente. Assim, eu vou falar uma coisa pra você. Tanto eu quanto a Natália, a gente tem uma conexão muito grande, assim, com Deus. Então, assim, o Espírito Santo, na hora, ele Na já reunião vai a gente já incomodando sabe já. se a gente vai querer cliente ou não, tipo... Ele já incomoda já. E assim, o mais engraçado. E assim, se o Espírito Santo não fala na hora, é porque ele quer que a gente aprenda alguma coisa com o cliente. Aí, às vezes a gente pega, e normalmente o nosso contrato é de 3 meses. E a gente já teve uma cliente que era totalmente cristã, era totalmente Referência. A gente recebeu a referência, dela. indicação, não sei o quê. Chegou no primeiro mês, ela Destruiu o nosso começou a psicológico. destruir o nosso psicológico. Exato. Exatamente assim. Como assim, gente? Ela não falava comigo porque, assim, eu sou mais ligada no 450. E ela também é. As duas são agitadas, Aí... né? Muito enérgica e tal. E a gente tende a eu sou repelir centrada. o que é Não, igual. e a Natália é quietinha e tal. Aí eu falei assim, centrada, Natália, vamos fazer o calma. seguinte, então. Você se reporta a ela e eu a gente faz as coisas, mas você sim. fala. Porque você é mais calma e tal. E aí tá, foi. Ela conseguiu brigar com a Natália. Aí eu fiquei... Ninguém nunca Aí na eu história peguei... da humanidade. Não, e é muito difícil isso. Quando eu quero brigar com ela, eu não consigo. E aí... E é muito difícil isso. E aí a gente tava viajando ainda, no metade da nossa viagem, pra fora. E aí a Natália pegou e mandou um áudio, assim. Eu nunca vi a Natália tão, assim, brava. Ela falou assim, olha, deixa eu te falar, nós vamos te devolver todo o dinheiro que eu tô depositando agora. Eu não quero... né? A gente vai levar o prejuízo digital, XXX, aí a gente fez a nossa contabilidade. Porque quando a gente pega o cliente, a gente demora alguns dias pra entregar o conteúdo pra ele. Por quê? Porque quando a gente fala que tá vivendo a sua vida, a gente realmente tá vivendo a sua vida. Porque eu preciso entender como a Camila pensa, quais são os princípios da Camila, Como que ela é qual que é o como tipo mãe. de linguagem, como que é a sua rotina. E a partir disso tudo eu vou estudar qual que é o público que conecta com você. E aí, pra mim saber o público que conecta com você, eu preciso ter a sua visão. Sim. E aí, não deu certo. Sua orelha queima por 15 dias, porque a gente fala sobre você todo o tempo. O tempo inteiro. Então, assim, a gente junta a equipe pra falar sobre você e assim vai indo. Mas isso é um processo muito legal. Por quê? Porque a gente vê a evolução dos nossos clientes. Então, assim, a gente vê um cliente nosso que olhou pra nós e falou assim, eu vou contratar vocês porque eu fiz uma mentoria tal e preciso se posicionar. Mas eu não acredito que a internet dá dinheiro. Ele falou desse jeito, porque ele era totalmente do off. Mas ele não falou na maldade, nada. Ele falou Qual assim, que era o olha... nicho dele? Ele era gestor de empresas. Grandes empresas. Certo. É. Grandes empresas. Tipo, ele veio do mundo milionário. Meu Deus. Entendeu? Então, ele cuidava de coisas públicas também. Então, quando ele falou isso, ele falou assim, eu não duvido do trabalho de vocês. Até porque vocês estão aqui, né? Tipo, vocês se mantêm. Mas eu só tô contratando porque é uma exigência lá do final da mentoria que ele tava fazendo com aquele mentor coach dele lá.
Aí a gente, tá bom, no maior carinho. E ele foi nosso primeiro cliente a lançar produto. Aham. Olha isso. Não, e assim, e o mais engraçado... Nunca acreditou. Não. Nunca. E essa Primeiro semana... cliente a gente transferiu os dinheirinhos O lá dinheiro da dele. Hotmart e da Eduz, não só em uma. Olha mas isso. Aham, foi muito engraçado, porque assim, era pra ter transferido já mês passado, só que aí eles foram pra um retiro, foram viajar, e aí não deu. E precisava fazer algumas burocracias pra transferir o dinheiro. E aí, o mais engraçado de tudo é que a hora que eu transferi o dinheiro, a Penélope, na hora, que é a nossa cliente, que é a mulher dele, ligou pra nós e falou assim: e aí, o André tá besta aqui, porque ele não acredita que caiu esse dinheiro na conta, não Olha sei o que, isso. da internet, nananã. Assim, não é milhões, mas assim... Mas a a pessoa pessoa desacreditava, né? Não, mas pra uma total. pessoa que não desacreditava, e realmente, hoje em dia ele só vive da internet. Olha Ele isso. só vive da internet. E é possível só viver da É internet. A gente possível, tem sim. visto cada vez mais que... É possível você É possível. viver como nós, profissionais de bastidores. Sim. É possível você viver como expert, é possível você viver sendo um gestor de tráfego, que é os anúncios, né? Tipo, você rodar lá as Direcionar pras pessoas propagandas. É possível você viver como a pessoa que só escreve os textos. Sabe aqueles e-mails que você recebe? Do papo, da Ah, galera. Então, falando, chamando você pra me ver pra minha live. Então, assim, existe diversas maneiras de você viver só da internet. E assim, tem gente que já vive da internet antes desse boom acontecer e não precisou ter equipe que hoje, né, se tem. Acho que a equipe é uma consequência, né? Porque o trabalho acaba sendo tão grande que precisa Porque de chega uma uma hora que ele gestão. quer escalar, né? Então, E sem equipe você não escala. não tem como. Então, assim, eu consigo sozinha ficar vendendo minhas mentorias lá, faço os stories, faço live e tal, eu já sei. Às vezes eu nem sei estratégia. Uma pessoa que só mexe ali, só posta. Aí eu vou lá, você me paga por Pix, transferência, qualquer coisa assim. E eu te vendo minha mentoria. Eu gravei os cursinhos, coloquei na Hotmart sozinha, e aí já melhorou. Entendeu? Então, assim, hoje, pra escalar, a pessoa tem equipe. Então, assim, tinha uma galera que a gente já conhece, que já vivia da internet. E que hoje eles explodiram, porque eles já estavam, eles já tinham um público. E aí hoje, esse negócio de social media, de gestor de tráfego, de copywriter, que antigamente, que copywriter é redator, né? E então, assim, foi surgindo novas profissões. Eu, quando entrei pra esse meio, pra mim, social media era uma renda. Na verdade, o primeiro curso foi de assistente virtual, que era só quem postava. Você já tinha você fazia Sim. todo o seu conteúdo. E aí você colocava lá nos programinhas, né, com a pessoa e ela postava pra você só. Respondia seus directs, os comentários. Nossa, inclusive Isso quando eu é uma maravilha. Só descobri pra que não responder era mensagem sabe, o expert lá, o famoso que respondia, fiquei um pouco chateada. Que era outra pessoa. Hoje em Olá, dia, querida Natália, eu vi que você mandou uma mensagem, fiquei tão feliz. hoje em dia, Mas não era ela, eu fiquei não. chateada. hoje em dia a gente nem se ilude mais, porque todos os perfis... Não. Inclusive, se você mandou mensagem pro direct pro Pablo em 2020, sinto muito. Fui eu que respondi. Respondi. E eu adorava. Nossa, adorava. Assim. E a quantidade de mensagens, Não, né? era Porque dependendo da pessoa, muitas, você recebe o dia muitas, inteiro. Não, muitas. e isso Quando as a pessoa pessoas... dorme, não tem como. Não. Mas assim, a Responder gente aqui o dia é inteiro. muito feliz, né? Eu acredito que a gente passou por um processo muito difícil pra fazer essa transição. Cada uma sabe, né, da dor que passou. Mas assim, hoje a gente é muito feliz por ter uma liberdade, né? De viver hoje, assim... Também por libertar outras mulheres, eu acho. Com certeza. Porque assim, o digital, ele possibilita, assim, exemplo. A gente, sei lá... A minha filha tá doente e eu buscar ela na escola 2h da tarde. Não, eu trabalhava na companhia aérea, eu nunca tinha saído do país. Entendeu? Olha isso. Entendeu? Eu tinha lá, eu pagava muito mais barato. E trabalhava no telefone apoiando um monte de gente que depois precisava pra de ajuda. vendas e eu trabalhava dentro lá e eu nunca tinha saído. E assim, eu tinha data, tinha planos, tudo, mas eu nunca tinha saído do país. Todo mundo tem, né? Achava, Plano todo pra sair do mundo. país. Todo Todo mundo Assim, quer ver a todo mundo acha que vai pra Disney. Disney, não tem Mas quem não assim, e imagine. eu, assim, mesmo não trabalhando CLT, tendo uma empresa, funcionários, ponto físico e tudo mais, eu chegava... tá presente, Tinha que né? estar presente. Por quê? Porque muitas vezes você tem que resolver as coisas com a equipe, você tem que motivar a equipe, tem que estar naquela doideira sempre. E aí e era uma das coisas que me incomodava. Por quê? Porque depois que a Lívia nasceu, uma das maiores dores minhas era por quê? Porque eu tinha que trabalhar. Porque mesmo que
Tinha gerente, tinha um monte Que não de tem coisa. licença maternidade, né? Não existe tem licença empresa. maternidade. Então, com 2 dias eu já tava na empresa. Com carrinho, com ela no colo e... Quantos anos a Lívia tem? 8? Tem 5. Então, 8. Gente, é porque a Lívia, vocês não estão entendendo o tamanho dela. ela é grande, Ela é né? enorme. Ela é. Ela é. E assim, e eu sentia muito essa culpa por trabalhar muito. Principalmente como ela era litoral, era sazonal. Então, assim, feriado era a época que eu mais trabalhava. O povo tava indo pra praia curtir. Eu morava na praia, mas não curtia. Era a época que eu mais trabalhava. Então, isso foi levando um peso, né, pra mim, assim. Porque quanto mais você escala, mais você trabalha com coisa física. E a gente trabalha, mas a gente ainda tem essa liberdade hoje de, assim... exemplo, a gente vai ficar de jejum, porque uma das coisas que a gente estipulou, nossa, é que uma vez na semana a gente vai ficar de jejum até tal hora. De tudo. De jejum de tudo, tipo assim, de telefone, de internet, de não olhar nada. Por quê? Porque às vezes as pessoas passam horas no telefone arrastando. A gente não quer nem ver isso. Sim. Porque é a isso gente passa o tempo né? inteiro. Pra você, às vezes, é seu descanso, né? Deixa eu dar uma fazer Quantas nada. pessoas se trancam no banheiro e que Começa a ficar olhando, olhando. vai querer ver celular. Ou eu vou ver algum vídeo, ou eu já nem levo, porque pra gente não é lazer. Quando eu abro o Instagram, eu lembro dessa aqui. trabalho. Deixa eu ver o dos clientes. Olha, É. é muito louco, porque eu já fiquei tempo sem postar stories, sem ver meu feed como tava. Porque a hora que eu abro o Instagram, automaticamente minha mente vai nos nomes. Fulana, deixa eu ver lá, ciclana. E eu tenho algumas, né, logada no meu, ela tem outros. E as meninas têm todos, né? E aí, assim, o que eu não tenho logada, eu só olho, deixa eu ver se elas postaram. Eu sei que elas postaram, mas deixa eu ver se elas postaram, deixa eu ver se alguém comentou. Feito acompanhamento, Deixa eu sabe? ver se tá com muito directs Tá que eu evoluindo. tenho, se tá com alguma solicitação, não é importante que eu tenho que passar pro cliente e tal. E isso é assim, ó, pode ser domingo, Páscoa, Natal. Se abrir, a gente entra antes de... Mas o mais legal é que a gente tem isso da gente olhar, mas a gente se encontrou no final do ano, que a gente foi pra Goiânia, porque a gente sentiu no coração de ir. E aí, o digital, eu falo que é uma coisa muito engraçada, porque eu e ela, a gente levou as meninas, né, porque as meninas faziam aniversário em dezembro, e a gente foi pra Caldas Novas com elas e tal, a gente lá, né, curtindo a vida. Aí chegou eu e a Natália sentada, assim, no saguão do hotel, e eu falei, gente... Em que momento da nossa vida nós ia fazer Imaginou, isso? né? Imaginei isso. A gente sentada assim, isso dia 29 de dezembro, nós sentada no saguão Não, do dia hotel. 30. Não, dia 30. Dia 30 de já dezembro, tinha nós sentada passado no já, saguão do hotel, assim. Eu assim, amiga, pra onde nós vamos? Passar Réveillon. Tava eu, ela, Beatriz Bianco. Então, assim, tava cada uma com o celular na mão. Falava, só que a gente tava em Goiânia, um pouco difícil, né? Aí eu falava, vê quantas horas daqui até no Rio de Janeiro. Porque eu tinha família no Rio. E minha prima mora na região dos Lagos, que é uma região muito top legal. lá. E ela, vem pra cá, não sei o quê. Deu, e aí, vamos pro Rio? Daí, mas vê aí, como é que a gente chega lá? E aí, a única Aí coisa... não dava, a gente, não, a gente vai pegar trânsito, a gente vai passar a virada Na na rua. rua. E as meninas, não, mas não é ser tão ruim assim. Não, e é as isso, meninas aí queriam eu muito aventurei. ir. Aí eu olhei Não, pra então elas... vamos ver não sei na onde. Tipo, cada uma pesquisando qual lugar que era mais próximo de Aham. Goiânia. Não é nada próximo Não, de Goiânia. e aí, escuta só, aí uma das coisas que eu olhei pra Natália e falei assim, e a gente tava muito sobrecarregada de coisa, de coisa. Aí eu olhei pra Natália assim e falei assim, nossa, eu queria uma chácara. Só queria o meio do Falava mato. Só queria dormir, Não descansar. pegasse na internet. Olha isso. Eu falei, não pegasse na internet pra gente ficar assim, um dia, tem como? Ficar um dia sem mexer em nada. E aí, muito engraçado que aí uma cliente nossa ligou, né? Porque a gente vira família mesmo, né? Ela ligou e falou assim... Parceiro, né? Avisei Ah, que é de quem. Aí ela ligou pra nós e falou assim, ei, deixa eu te falar, tem a minha chácara, que vocês não querem ir pra lá, não, não sei o quê. A gente Não, perguntou não, assim, lá na região de vocês tem você sabe de alguma chácara pra alugar? Alguma coisa assim? Aí, tipo, eles não responderam. Eu falei, acho que não tem, né? A gente continuou procurando. Daqui a pouco ela liga. Porque eu acho que eles estavam conversando entre eles. Ela falou assim, eu senti que eu eu tinha posso abrir a porta da minha casa pra vocês. E a gente se conhecia nem um mês direito. Eu conheci ela primeiro, né? Através de uma cliente também amiga. Aí eu apresentei pra Natália uns 10 dias depois que eu consegui alinhar, né, as agendas, fazer reunião. A gente ainda nem tinha postado, acho dela, que eu não tinha nem terminado o conteúdo. Ela falou, não, eu conversei aqui com meu marido e ele... Deus tocou no nosso coração que é pra gente liberar, pra vocês ir pra lá. Olha isso. Não, doideira. Aí a gente ficou olhando assim, mas será que a gente vai? Cliente, Aham. né? Será que não
Não é Aí muito- ela, não é muita ela já coisa. mandou todas assim as orientações. A hora que chegar, vai avisar fulana que é assim que acontece, que vai falar com ciclano. Já deixou e tudo a chave tá com organizado. Eles estavam lá? Não, eles estavam então você ganharam viajando. um presentão. Muito, Nossa. você não tem ideia, muito presente. E assim, e aí com tudo. Aí a gente foi viajar pra Paris, né, pra Europa, a gente foi fazer um tour na Europa também. E aí a gente deixou tudo organizado da agência pra tipo, ai, vamos, né, curtir esses dias. A gente chegou lá e a gente trabalhou mais ainda. Mas é isso que eu acho muito massa do digital. É que, independente de onde eu tô, eu consigo produzir. Independente se a minha filha tá doente, eu posso ter o tempo que eu preciso com ela e eu posso trabalhar. Eu e a Natália, a gente pode, sei lá, olhar uma pra outra e falar assim, ai, vamos pra não sei aonde. E as nossas operações continuarem. Então, assim, o digital ele te permite estar em qualquer lugar e trabalhar da onde você tá. Claro que existem as suas responsabilidades, porque todo mundo acha que essa é uma promessa que, ai, eu não vou precisar trabalhar. Não, é só abrir, Não. tirar a minha foto, dizer onde eu tô, o que eu tô comendo, que é o suficiente. Não. Mas igual É. assim, também não tente falar com a gente do dia 25 em diante, até dia 1º, entendeu? Porque a gente se organizou assim. Então, dali dia 22 até dia 1º, dá certinho os clientes que a gente precisa, às vezes, trocar conteúdo, fazer revisão, análise de métrica, conteúdo novo do mês, que a gente faz esse conteúdo de um mês. Aí agora tem cliente que a gente já consegue 3 meses. Só que nessas datas a gente vai ficar corrida, a gente vai ficar mais nativa. Que aí a gente passou tudo para operação, produção, aí a gente só fica acompanhando. Então, realmente, essa promessa que eles vendem, né? Liberdade geográfica, é verdade. Desde que você tenha uma responsabilidade, processo, organização, funciona Perfeitamente. perfeitamente, 100%. Liberdade financeira é com você que sabe. Porque eu nunca tive problema em relação a isso. Mas eu vejo, até em casa mesmo com a Bia, que ela nunca trabalhou fora. E ela trabalha comigo hoje. Então, assim, ela não tem aquela noção muito de controlar o tempo de quando tem que trabalhar ou não tem que trabalhar, não sei o quê. Produtividade, né? É, a produtividade. Porque mesmo na Gol eu trabalhava home. Então, eu tinha uma rotina de me arrumar pra ir trabalhar dentro de casa. Sim. Então, acho que pra mim já facilitou por isso. Mas eu imagino que pra quem sai do CLT e aí vai trabalhar dentro de casa, você se perde. Qual é a hora que eu sou mãe? Qual é a hora que eu sou a dona de casa? Mistura E qual tudo. a hora que eu sou a marqueteira ali? Sim. Entendeu? Então, assim, tem dia que dá uma bugada. Igual ontem... Não, hoje eu tinha que ir pra academia. Porque eu fui, né? Falei, não, eu já faltei ontem. Que a gente foi pra São Paulo, né? E aí a gente acabou não indo. Aí eu falei, não, é por isso mesmo que eu tenho que ir. Aí me deu um estado. Eu falei, não, mas eu tenho que terminar um... Eu falei, não, eu vou pra academia, e a hora que chegar eu faço isso. Sabe essa organização? Porque tem hora que eu levanto e elas tomaram café, a louça tá lá. Eu sei que daqui a pouco elas vão lavar, entendeu? Mas lá dentro, assim, ó, Sim. do nada, às vezes quer fazer faxina e eu tenho conteúdo pra entregar. Então imagina quem nunca teve essa que vem do nada. Então por isso que eu falo, a financeira é você que decide. Quanto é que você precisa faturar pra você ter a vida estável, sabe? Confortável. Do jeito que te atende. É, né? Que pra então, um é uma coisa, é pra outra é X, outra. sei lá, 5 mil. Então, você precisa de tantos clientes, esse cliente vai te dar tanta demanda, você vai gastar tantas horas. Então, assim... E é uma das coisas que no começo, quando você começa como social media, você não começa a pensar no quanto tempo você vai gastar com esse cliente. Tem dia a gente Então, se enrola. você passa o orçamento pra cliente, você fala assim... R$500. É R$500. Gente, R$500 não paga. Aí você fala assim, meu, A demorei, dor de sei cabeça. lá... Uma semana e meia. Pra fazer o conteúdo. Aí E ainda 500, tem que postar todo dia. Aí, beleza, eu vou ter que postar. Eu vou gastar uma meia hora pra postar, revisar e tal. Aí tem que acompanhar métricas. Aí vai uma meia hora. Aí já foi mais 1 hora do seu dia. Ah, não, mas eu tenho que pegar outro cliente. Ah, mas tem que ver o que Aí estão postando pra ver se aí o que eu você tô vai postando tá ver, aí você vai ver 500. No final deu 2.000. Aí você fala, E nossa, você cobra só 500. a minha conta não tá, a conta Sim. não tá batendo. Mas é isso que eu falo, que existe um déficit no mercado onde você não sabe quanto tempo você gasta pra fazer as coisas. Mas isso acho que é um problema geral de qualquer qualquer profissão. Assim, um cara Ainda mais autônomo, hoje, alguém né? que desenvolve algum projeto pessoal. Você tem um produto, você sabe agregar valor.
Ó, isso aqui custa R$10. Eu vou lá, eu sei que vale, eu pago R$10. Agora, eu sei que o meu tempo custa R$20. Mas por que seu tempo custa R$20? A gente não tem essa noção, Todo né? mundo tem um pouquinho de um bloqueio aí de não merecimento. Uma crença Exato, de não merecimento. exato. Então, assim, se você falar assim pra mim, eu quero uma reunião com você. Aí, pelos meus cálculos, do que eu preciso faturar e de quanto eu já tô faturando, eu vou e falo pra você, eu vejo lá na calculadora, R$500. O tempo, pra eu te falar que 1 hora comigo custa R$500, você acha que é facinho assim? Pô, R$500. Eu sei quanto é trabalhar pra ganhar R$500. Tô chutando um número qualquer. Mas a gente sempre vai nos sabotar. Fala assim, não, Camila... Mas acho que é muito. Acho que é muito, ela vai achar que é caro. É. Sim, e as pessoas sempre acham Não, que e tudo Aí ela é vai lá, caro. não, vou dar uma diminuidinha, daí ela fala 400. Aí você fala, poxa... não sei. R$499,99. Aí, tá bom, então você mencionou algo do preço, fala, não, então eu te dou um desconto, 350. É. Então, assim, todas as profissões onde você determina o teu preço, não o teu valor, a gente ainda tem um bloqueiozinho e tal. A OAB fez isso. Ela fez isso não, por causa disso, né? É. Tem sistema tabelado. Aham. Então você precisa de uma coisa, ó, o cara não pode cobrar menos. Isso deveria ser geral pra todo mundo, né? É. Porque as pessoas, uma unha ou um trabalho artesanal, uma coisa manual, mas a gente vê- elas têm dificuldade. Se alguém chegar pra você e falar assim, você quer comprar um tapete de crochê. É porque minha mãe faz, e aí ela só que ela faz só pra nós, né? Uhum. Aí eu falei, mãe, vende isso daí. Ela falou, tá doida, se eu for cobrar, a pessoa não vai querer pagar, então eu não fazer. E é um trabalho muito grande. Meu, demora é uma coisa horas, lindíssima. Sim. Mas e é- as pessoas é. não. Ai, não vai querer. Mas não é vai... porque acaba que também tem um problema que é onde a gente trabalha, né, com os clientes, que é você não mostrar o valor, Da tua sabe? marca, a autoridade da marca. Isso, porque assim, pensa, você paga quantos mil num iPhone, entendeu? E aí você coloca um Hoje Samsung, em dia, 10, um Samsung 11, 12. do lado que tem funções muito melhores que um iPhone, mas não, você quer o iPhone. Mas Sim. por quê? Porque foi trabalhado um branding da marca ali. Então, assim, se você hoje é um profissional, sei lá, liberal, você é um advogado, você é um nutricionista, você é, sei lá, uma pessoa que faz unha. Pra você ter noção, a menina que faz a minha unha, eu até tirei, porque ela não tem tempo pra me atender mais. Ela não quer mais... A nossa vida é muito corrida, né? Então, assim, se eu marco alguma coisa, eu tenho que ser naquele horário. Tipo, eu não consigo, às vezes, fazer alguma coisa. Porque, eu tenho um podcast, igual a gente tá aqui, a gente tem uma entrevista com o cliente, a gente tem alguma coisa. Então, e aí o que acontece? A gente foi fazer o cabelo, aí eu perguntei, aí eu fiz alguns orçamentos, aí tinha uma que cobrava, sei lá, 200. Aí a outra, que tava bem posicionada, que entendia o valor, era 1.500. Aí, na sua mente... O iPhone, porque é 13 mil, é melhor do que melhor, bem melhor. Samsung, que é melhor do que o 10 mil. Samsung, que é de 10 mil. Então, é isso que as pessoas não entendem hoje. Então, é isso que a gente tenta colocar na mente das pessoas. Igual, chega social media pra nós, falando assim, ai, meu Deus, mas se eu cobrar R$300, tá bom, né? Se eu fizer de graça 2 meses, 3 meses. Falei, você vai estar Pra ganhar autoridade, né? mas você vai estar se auto-desvalorizando. Por quê? Porque, às vezes, tem um cliente nosso que fala que é muito engraçado. Ele falou assim, eu tinha uma mentoria... Antes da gente, né? Tinha uma mentoria que era, sei lá, 197. Aí eu aumentei pra 1.500. Aí ele não vendeu nenhuma. Ele não vendeu nenhuma de 197. Quando ele colocou R$1.500, ele vendeu 4. Com o mesmo produto. Ele só mudou, tipo, o designer lá, da propaganda e o preço. E o modo como ele falava, como ele se via, entendeu? Então isso é muito importante. Isso é muito interessante. né? Muito. E no nosso meio, se eu lançar, Natália, lá do jeito que tá lá, eu hoje eu lançar lá um curso pra social media, e eu tenho gente que me pede, tem gente que tá esperando, elas não vão comprar. Se eu falar que é R$97, não vai comprar. Eu não compraria um curso de R$97 achando que vai mudar minha vida. Você acha que um curso que Tem o de promete? graça no YouTube e o de R$97. Qual que você quer? Não. De graça. Agora o cara que graça. cobra R$999. Aí você quer. Ele é Sim. muito bom. Porque eu tô Eu vou ter prometendo que eu vou parcelar em transformar 10 a tua vezes, vida. porque ele é muito bom. Quem transforma a vida do outro por R$97? É igual quando colocam... quando tem a bolsa da Prada e a imitação Sim. lá. Não, tem É alguma coisa cor errada. igual, o cor artesão igual, fez a mesma né? coisa. Não que a gente deve usar, Não, né, não. imitação e trabalhar com pirataria. Mas é o valor da marca, né? Sim. Mas é isso que a gente fala. Por isso que não é fácil. Eu falo, é muito fácil você ir lá, comprar uma informaçãozinha e falar, sou social media. E existe muito no mercado. Até então que eu vi um post da Anitta falando assim,
o cara falou mal da rede social dela. Aí ela falou assim, já faz, essa é a minha maior dor. Essa é a minha maior dor. Ela falou, já passou umas 200 equipes no meu Instagram e nenhuma consegue fazer direito. Por quê? Porque existe... As pessoas falam assim, mas tem muito social media. Olham pra nós e falam assim, por que vocês abriram uma agência? Aí ela falou, tem tantas agências, tem tanta coisa. Aí eu falei, você tá enganado. Tem muitas, mas que fazem... Com qualidade. Com qualidade, que dá o resultado... É pouquíssimos. Então, o mercado tá sedento de pessoas. Sim, e a gente é muito tranquilo em relação a isso. Muito tranquilo. A gente tem muita amizade com outras meninas que trabalharam com a gente, tanto na plataforma, aqui conhecendo nas mentorias, que são social medias. Eu tenho muitas amigas social medias. A ponto, assim, de eu não poder te atender, eu falo, olha, pode procurar ela que eu garanto, é boa. Mas você não tem medo? Não. Eles achavam muito estranho esse... Não, a gente chama as meninas, a gente chama outras meninas para palestrar nos nossos eventos. Um dia eu fui palestrar numa dessas, né, da Amanda, que é social media também há 1000 anos, começou lá junto comigo. Não tem medo. Porque ela tem o dela, eu tenho o meu, e aí, você não tem medo de formar um monte de social media sem cliente? Lógico que não. Não tem. Gente, é muito particular, né? Não, nós somos em 7 bilhões no mundo. Eu vou ter medo da fulana aqui que começou. Não, eu ensino. Mas isso, a gente volta lá que a gente começou a falar lá do início de você saber da sua identidade. Sim. E quem você é, e é sobre a sua essência, né? Sim. O que você foi chamado para fazer. Todo mundo tem seu lugar, né? Só que a gente sabe até onde a gente consegue. Por mais que você fale, talvez não... Você sabe que dá. Você sabe que vai, que você consegue desenvolver, você consegue transformar. E uma coisa que é muito legal é que, assim, eu e a Nath, a gente tem muito bem claro isso na nossa mente. Que tem pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui, onde a gente tá, né? Mas essas mesmas pessoas que nos ajudaram a chegar aqui não vão fazer com que a gente chegue até lá. E nós, na vida das pessoas, a gente é assim também. Sim. Então, assim, tem pessoas que a gente ajudou que chegaram até um ponto. Depois a gente... não vai conseguir ajudar outra pessoa. Então, isso a gente tem muito bem claro. Então, assim, quando as pessoas chegam pra nós, igual a... vários clientes chegam pra nós, e eles falam assim, mas eu já tive, sei lá, 1000 agências e nunca conseguiram solucionar esse problema, nunca conseguiram entender minha mensagem. Que existe muito isso, né? E aí, quando chega pra nós, e a gente fala, é assim, aí eles falam até na reunião, mas será que vai acontecer mesmo? Eles ficam até assim, mas será que é isso mesmo? Será que... Porque muita gente promete coisas e não cumpre, sabe? E a gente vê isso muito, por isso que existe essa coisa de... A gente até tem um cliente que falava assim, não, mas eu não quero pegar agência, porque a agência sempre tem problemas, não sei o quê, nananã. Eu quero só social media. Eu quero só social media mesmo, não tem como ser assim, não? Não tem como só contratar vocês e tirar a empresa, sabe? Uma coisa assim. Então, assim, trauma, né? O trauma que muitos profissionais ruins vão trazendo nas pessoas. Isso faz com que o mercado, ele fique receoso, sabe? Então, quando você for fazer qualquer coisa, independente se for sua profissão ou qualquer coisa, a gente sempre fala, faça com excelência. Como se você estivesse fazendo pro Senhor mesmo. Porque quando você faz as coisas pro Senhor, você vai dar o seu melhor. Então, não pensa, eu tô fazendo isso porque, sei lá, vai pagar minha conta de luz, vai pagar minha viagem pra fora do país. Não, você faz pro Senhor. Porque quando você faz as coisas pra Ele, você faz da melhor forma. E você quer fazer sempre o seu melhor. Quando você fala o seu melhor, quer dizer o quê? Algo que eu nunca fiz. Por quê? Porque vai ser o meu melhor. Eu vou estar... descobrindo tecnologias, eu vou estar descobrindo coisas, descobrindo conteúdos, estudando mais, fazendo o possível e o impossível para dar o melhor para aquela pessoa. Então é sempre assim que a gente pensa. Então se a gente olha uma para outra e, sei lá, não tá legal, igual aconteceu do nosso conteúdo, um conteúdo de uma cliente, que a gente olhou e falou assim, não vejo esse conteúdo na cliente, aí a gente vai sentar e falar assim, não, então beleza, então vamos voltar aqui, o que a gente errou? O que tá dando de errado? O que tá faltando? Então você tem que ser humilde ao ponto de falar assim, não, eu tô errando em algum ponto. Eu tô errando, ou a minha equipe tá errando, mas quando a minha equipe tá errando, automaticamente sou eu que tô errando. Não tem, não foi a fulana, não, é culpa minha, não orientei certo, a minha comunicação foi clara, eu deixei que ela chegasse nesse ponto, não orientei antes, eu não vi, não E tem a ver dizer. com a essência da pessoa, né? As pessoas vão crescendo nas situações e vão se mostrando, então...
que estava realmente no coração dela era outra coisa, a gente precisa reformular. Sim, o que acontece remodelar. muito. O cliente, ele chega assim, ó, sabe, com medo. Porque ele quer falar, ele quer estar nas redes sociais, mas ele ainda tá assustado. Gente, é como se você recebesse um microfone e um palco para o mundo. Exatamente. Você tem a oportunidade Então, de se mostrar assim, para o mundo inteiro. Isso é assustador para as pessoas. Os 3 primeiros meses, o primeiro mês é total conhecimento. Eu vou te conhecer e tal, até porque a gente demora 15 a 20 dias pra fazer teu conteúdo, pra entender, pra estudar e tal. E aí começou lá os primeiros posts. Então, primeiro mês, conhecimento. O segundo mês, a gente começa a ver o que tá certo, o que tá errado. Não é assim. O cliente ainda tem que corrigir muito a legenda. Não fala essa palavra. Não é desse jeito. E aí é a adaptação, né? Aí no terceiro mês é a otimização. Eu já tô entendendo mais. Só que acontece também de chegar no terceiro mês, o cliente fala assim, cara, descobri quem eu sou. Estou realizado. Para tudo, não é isso não. É outra coisa. Tipo, lá do Odeio oposto. rosa, apaga todos os posts anteriores. Mas isso pode acontecer. Sim, porque é um processo de autoconhecimento tão grande, porque a gente fica fazendo tanta... Isso e aquilo, não sei o quê. E aí quando... Muitas perguntas, né? E sabe quando você se arruma lá no teu quarto? E a hora que você chega lá no espelho, você vê como você tá? É a mesma sensação, porque quando a gente coloca o teu conteúdo lá nas redes sociais, você vai se ver. Não. E às vezes a mensagem que tá ali não é a que você acha que, Você fala, gente, que era. tem você. coisa errada. com Eu aquilo, sou não assim. sou eu. Não, eu não sou assim, eu quero isso. Então, os 3 primeiros meses é muito incerto. Né? Então, o cliente tem que entender e ter a paciência, a gente deixar bem claro que, olha, pode dar 3 meses a gente mudar tudo, que vai vir de você, ou até a gente olhar, igual a gente teve uma reunião bem séria hoje, assim, tipo, amiga, agora esquece que é amiga, né? Agora é profissional. Olha, vai ser um pouco forte, vai ser um pouco pesada a reunião, porque a gente tá vendo que você tá fazendo isso. E aí, quando você tá pra soltar, você volta e seu comportamento não tá bom. Então, assim, às vezes, o que ela tá postando lá pra ela tá bom, porque ela não quer ver que ela tem mais. Ou tem algum bloqueio, alguma dor, algum medo. Ou alguma coisa precisa ser E é tratada muito ainda louco, dentro, porque a gente né? fica lendo você sem parar. Tô lendo meu cliente sem parar. Psicologia do Não. Instagram. Eu devia ter feito entendeu? Vou fazer um curso. Ainda é aqui. tempo, Natália, tem muita coisa pra você. Não, e é muito Vou lá falar engraçado, é porque depois a gente que fala, né, sobre isso, mas eu tenho estudado muito sobre copy. E quando você estuda sobre isso, a Natália é até engraçado, porque ela fala assim, nas reuniões de cliente, ela fala assim pra mim, Vai, agora você faz. agora fala, porque Fica mais fácil. não é que seja mais, mas é que assim, você começa a entender tanto o comportamento humano, que a pessoa tá falando uma coisa, mas você já sabe qual que é o negócio por trás. E hoje na reunião foi muito engraçado que até a gente não teve tempo de conversar, a gente tava na mesma reunião do mesmo lado, mas a gente veio pra cá e não deu tempo de debriefar, né, a reunião. E aí a pessoa fala assim, a pessoa fala abacaxi, mas ela no fundinho, ela queria maçã. Meu Deus. Então, você tem que ter uma noção do comportamento humano mesmo. Então, assim, e quando você tem essa sensibilidade do espírito, que eu falo que é coisa espiritual mesmo, assim, sabe? De você entender, de você ter empatia, de você olhar pro outro e não julgar, mas de você aceitar, né, que a pessoa foi criada, teve crenças, O que ela tem de que é o que melhor ela no tem de momento. melhor no momento, e você começa a ver como foi os pais, como que, né, foi a criação, como foi os avós, e você começa vendo Olha isso. até onde vai essa análise pra você poder pôr essa Pra você ter persona na internet. noção do que aconteceu, do quão profundo é, pra você entender que não é só um post na rede social. Ela começou, a gente deu lá, né, o nosso feedback pra ela, olha, isso tá errado, assim, sua linguagem tá toda errada, não é isso, a gente vê esse potencial assim, assado em você. Aí ela começou a contar, ela falou, posso me abrir em uma situação? Pode, ela começou a falar, ela foi pra um renovo, não sei o quê, e aí ela começou a contar. E aí eu comecei a me ver na história dela. E aí pra ela ter noção do que quando ela faz errado, ela deixa de ajudar o outro, eu virei pra ela e falei assim, eu passei por isso. Eu tenho esse mesmo problema, essa mesma dor. Eu sou tua persona. E o que você tá fazendo pra me ajudar? Eu tenho essa dor latente em mim. E daí ela olhou assim, tipo, nada. Eu falei, então vamos trabalhar, certo, agora? E a gente entrou numa situação dessa de aprofundar. Olha, eu sou. E eu posso estar passando por isso, porque você não abre a boca lá pra me ajudar.
quanto é profundo isso, gente. Não, é muito profundo, porque assim, a gente tava com uma mentorada de Paris hoje, a gente fez a parte da estratégia de rede social dela hoje. E aí ela falou assim, meu Deus, vocês me desbloquearam hoje numa coisa. E é muito real isso. Porque quando a gente fala numa rede social, a gente acha que a gente tá com telespectadores gigantescos olhando a gente o tempo inteiro. E realmente tá. Só que a pessoa, ela olha o celular individualmente. É eu olhando aqui. Não é eu, Natália, fulano, beltrano e ciclano olhando. Não. Então você tem que comunicar comigo. E aí quando eu falei pra ela assim, toda vez que você for pensar, é que a gente dá nome pras pessoas que estão atrás da tela, né? Que fica muito mais fácil de você entender quando você... Fica mais fácil de você comunicar o que você precisa passar. Tem cliente que tem que ter essa linguagem, porque ele não consegue imaginar... sabe aquele negócio quando você fala pra todo mundo, você não fala pra ninguém? Sim. Então a gente dá nome. Assim, aí eu peguei, você tá falando pra Maria... É mulher? Então você tá falando pra Maria. Isso. A Maria lá... Quando você for postar, você tem que pensar. Que a Vai Maria transformar a Maria lá? Isso, exato. Assim, se você postar o cachorro... Porque tem muita gente que quer postar a vida aleatória. Aí, exemplo, você quer postar o cachorro, passeando com o cachorro. Vai transformar a Maria? Não. Aí ela assim, não. Você tem que postar? Não, tá dentro do seu não, propósito? então não, né? Ah, mas e se eu postar, sei lá, eu indo no mercado com a minha filha, vida corrida, né? Eu saindo do trabalho, não sei o quê. Vai conectar? Não, isso aí vai. Então você vai postar. Então é isso que eu falo que é muito profundo. Por quê? As pessoas, quando elas falam assim, eu sou social media, eu vou extrair o conteúdo do cliente, ela fala assim, eu vou lá, vou no Google colocar assim, desenvolvimento pessoal. Aí vai vir uma lista de coisas. Maternidade. E não sei o quê. Aí eu posso comprar um pack do Canva. E aí eu vou fazer. E eu vou colocar o cliente. Sim, tudo pronto, então, assim, autorizado. É o que eu falo. É muito profundo eu mexer com a sua vida. Então, quando eu mexo com você, eu preciso entender quais são as dores. Igual, eu tenho... O meu namorado, ele tá fazendo um produto de jogo pra investidores. E aí ele foi lá, pra você ter noção, como que é profundo essa questão. Ele não é social media, ele é copy, né? Então, assim, é tão profundo que ele foi lá, pegou o dinheiro dele, investiu, sentiu a sensação que o cliente sentia, fez todo o processo de compra, de ganhar, de perder, pra escrever, pra começar a escrever pra pessoa. Então, é o que eu falo, quando você mexe com essência, com pessoas, com empresas, você tem que entender qual que é a cultura, qual que é a missão, qual que é o valor, qual que é o ponto B que ela quer chegar. Porque isso é muito importante. Quando a gente fala sobre não colocar na rede social, no caso de vocês, né, dentro da agência, seus clientes, não colocar na rede social aquilo que não combina com a mensagem que você quer passar, não é sobre montar uma pessoa, mas é sobre ser intencional. E a gente precisa ser intencional. Em tudo. Em todos os momentos da vida da gente. Em tudo que a gente faz, né? Tudo. Então não é montar alguém, é trazer a sua verdade. Isso. Pra uma pessoa que precisa realmente ouvir. Isso é o ID de Jesus. Isso. A gente tem que olhar com esses olhos. Sim. Porque as pessoas acham, modernidade, não sei o quê. E não é que é algo assim de outro mundo, entendeu? É a evolução das coisas, é Deus nos dando outras ferramentas. Sim. Porque quando que eu ia conseguir alcançar uma mulher que tá lá em Paris? Tipo, quanto tempo ia demorar pra eu chegar até ela lá? Quantos chinelos você ia gastar? Quantos chinelos eu ia gastar? Quantas pessoas eu tinha que falar? Porque aí era trabalho de formiguinha. Eu falava de Deus pra fulano, aí fulano falava pra ciclano, aí ciclano, até chegar nela. E não iria, talvez não chegasse. E a mensagem vai sendo distorcida, né? Conforme vai passando. Sim, e aí a gente tem a oportunidade de usar isso de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que realmente ajuda outras pessoas, que muda a realidade de outras pessoas. Aconteceu comigo isso, tipo, uma mensagem me transformou, né? Eu tava assistindo um stories, e aquele stories mexeu comigo, e aquilo mudou completamente minha vida. E eu tô aqui hoje. Também. Então, assim... Por que eu não vou fazer para outras pessoas? Então eu escolho, eu vou usar isso aqui pro bem ou pro mal. A gente estava até comentando antes, né, daquela palestra que a gente foi no começo. E a gente tinha que, era sobre manipulação, então a gente tinha que mostrar de uma maneira clara que o poder é totalmente teu. De você usar esse instrumento, que é um celular. Gente, o mundo tá aqui dentro. Eu alcanço o mundo, eu alcanço a China só com esse aparelho aqui.
E é muito mais fácil. E tem gente que não faz. Tem gente que prefere postar 20 memes por dia lá no Stories. Ah, tudo bem, o problema dela não tem nada a ver com isso, né? Mas enquanto a gente não faz, tem gente fazendo mal. Então, Sim. enquanto você não abre tua câmera aí no teu celular e não fala, e não precisa ser muito, porque a gente se cobra tanto. Porque às vezes o que eu sei, que eu acho que é pouco, é muito pra alguém que não sabe nada. Quando vocês me falaram sobre a mentoria na França, Aham. eu lembro muito bem disso, porque vocês chegaram lá achando que vocês não tinham Nada, nada né? pra entregar Quem para as somos pessoas. nós em E Paris? encontraram mulheres desesperadas pelo que vocês achavam que era pouco. Né? Exatamente. Mulheres em Paris, vocês estavam lá na frente da Outro Torre Eiffel, mundo, outra tomando cafezinho com croissant. tecnologia, país desenvolvido. Todo mundo sonha em ir pra lá, elas moram no lugar que todo mundo sonha ir. E aí você chega lá e fala assim, cara... Você tem que dizer que a gente chegou lá e o marketing tá um bebê, né? Então foi muito legal ver que a gente tá muito à frente. Sim. Assim, você fala, ó, aqui na Europa não tá igual no Brasil. Olha Eles isso. estudam, né, o nosso conteúdo. Mas Mas vocês assim, estão num lugar que é Alphaville, que é onde tem a não. plataforma digital, onde tem dentro de um ecossistema que a respira gente foi o cria, né, da marketing plataforma. digital, A sim. gente passou as duas, né, passaram ali pela experiência da plataforma. Desenvolver a plataforma. Trade a 20 funcionários. Então, assim, a gente teve essa experiência. E foi Deus em tudo. Hoje a gente tava falando sobre isso. Por que nós? Por que fui eu que passei lá pela plataforma? Por que fui eu naquela data, naquele momento? Por que eu? Exato. Aí eu comecei, porque uma cliente, né, me questionou lá, a menina que tava usando cabelo. Aí eu falei assim, pois é, se não tivesse falado pela plataforma, eu não ia ter certeza de quem eu era. Eu não ia saber tudo o que eu sei em relação à gestão de empresa, porque eu não tinha noção de gestão de empresa, não tinha noção de financeiro, de nada, de nenhuma burocracia. Eu não sabia nem que eu sabia resolver os problemas. Olha isso. Cara, porque a gente é muito acomodado. E lá eles te dão uns problemas que valem milhões, né, pra Sim. resolver. E a gente resolve. E você dá conta? Dá conta, sozinha, sem Por que pedir. dos seus problemas você não dá conta? Natália Você acha teve que essa você vai- reflexão essa Eu tive semana. essa Por que reflexão que essa semana. Naquela época eu dormia 4 horas por noite, e eu também, né? A gente tava falando sobre isso. Pra fazer 1 milhão lá da plataforma, e aí o seu você tem preguiça. Você já trabalhou fora? Já trabalhou pra alguém? Você tem que trabalhar duro, tem horário, tem regra pra fazer o dinheiro do cara lá. Mas é isso, é porque a gente acaba se cobrando tanto. Porque assim, a gente que tá nesse mundo digital, a gente vê assim, pessoas com 17 anos, sei lá, multimilionários. Você vê pessoas com 25 anos, multimilionárias. Aí assim, com 27 anos eu tenho hoje, às vezes eu fico me cobrando assim, meu Deus, por que disso? Não tô nem milionária Aí ainda. assim, aí o que que acontece? Multimilionário. Aí o que que acontece? Aí eu peguei e olhei pra Natália essa semana e falei assim, o senhor ministrou no meu coração uma coisa. Às vezes a gente reclama tanto de algumas coisas, mas a gente não fez metade do que a gente já fez pros outros pra nós mesmos. Sim, eu falo isso pro meu marido. E aí a gente quer... Eu quero Que é a ficar nossa noites zona de acordada, trabalhando pra mim mesma. Não, aí essa semana, e aí eu tomei uma decisão, né? Tipo, eu tava muito incomodada com a nossa não produtividade, assim. Não sei nem como se expressa, assim. Mas eu tava falando, a gente tá muito dentro da zona de conforto. E A gente já alcançou um patamar, assim... E aí eu tava cobrando dela e eu queria que ela tivesse a mesma visão que eu. E aí eu não tava sentindo que eu tava conseguindo puxar ela. Eu falei, não, eu não tenho que chegar nela e falar. Ela precisa querer junto, subir. Porque senão ela vai ficar. Ou se ela for e eu não entrar na dela, eu vou ficar. Então tem que ter essa sintonia, né? Só que aí eu fui desse dia, eu falei, eu vou. Se ela não for, eu não posso fazer nada por ela. Mas ela tava passando... Ela tá de jejum de doce, né, gente? Então tem Meu isso, Deus. de açúcar. Então ela Mata tava a muito pessoa pilhada. por E aí eu dentro. tava tentando falar pra ela assim, Natália, tá, é o momento de crescer de novo. É o momento de sair dessa zona de conforto de novo. E ela não tava entendendo. E aí precisou ela, sei lá como, sozinha, falar assim, ai, preciso dormir só 4 horas por noite. Porque aí eu tomei essa decisão, e aí eu tomei uma decisão que mexeu com o meu bolso, e quando mexe com o teu bolso, você sabe, né? Falei, não, a partir de agora, eu vou fazer tal curso, que era o curso dos meus sonhos, e aí não tem como voltar atrás mais, porque eu vou investir dinheiro alto nisso. Não vou jogar dinheiro no lixo. Sim. E eu sabia que a metodologia desse curso me pega na mão e me puxa a orelha quase todo dia. Então eu tenho data pra entregar, sabe? Eu tenho prazos pra entregar, eu tenho agenda pra cumprir. E aí eu cheguei e expliquei pra ela, falei, ó,
vai acontecer isso, a gente vai ter que ir, agora já era, não tem como voltar atrás. É porque... E aí foi muito engraçado, que eu não falei nada, porque eu não queria falar. Eu não gosto de chegar em você e chamar a tua atenção, olha, tem que fazer isso. Ou você vai ver em mim e fala, eu quero ir com ela, ou é porque não é pra você estar comigo. Aí ela veio e falou, então, tive um insight essa semana. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Não, mas é porque é muito engraçado. É porque a gente chega no momento... É que a gente tem... Existem fases, né? Fase onde você tava bem empresarialmente, você quer transicionar. Aí depois onde você chega no pico máximo, que era o que eu e a Natália tava, a gente já tava confortável, a gente já tava com tempo livre, a gente já tinha os processos todos institulados, a gente tinha as social medias, a gente tinha todo mundo pra fazer com a gente tinha nossas mentorias, né? E tava tudo bem. Só que aí a gente criou um produto que fez com que a gente saísse da nossa zona de conforto. Que foi quando a gente começou a realmente lançar os nossos clientes, né? E aí a gente pegou e falou assim... A gente começou a virar coprodutor. Não só social media, mas a gente começou a entrar no processo todo. Aí a gente olhou pra uma pra outra e falou assim... Agora, aí ela foi nesse processo que ela tá falando, que a gente vai ter que realmente transicionar pra um outro nível. A gente fez sem ter sem usar a metodologia correta que a gente deveria fazer. Então, e aquilo tava tendo retorno. Aí eu falei assim, olha, se a gente se organizar, se a gente fizer da maneira certa, a gente vai fazer lançamento mesmo. Porque é muito fácil, eu sozinha eu pego tua conta e eu vou fazer você vender mentoria. Uma vez na semana, 2 vezes na semana, quantas vezes você quiser. Só que aí existe o método mesmo, o lançamento em si. E a gente não queria, a gente fugia assim de lançamento. Pegava igual lançador. Igual gato chove de água, assim. Ah, não, você quer lançamento? Não, eu tenho um lançador ali, meu amigo. Ah, tem fulano. E teve uma época que começou a chover lançamento na nossa mãe. A gente falava, não, pega isso, mexer com isso agora não. Mas por quê? Porque a gente ia ter que estudar. Porque a gente ia ter que... É outro nível, sair de responsabilidade. E essa é a grande questão. Quando você começa a estudar uma coisa nova, quando você começa a agregar algo novo, um novo projeto, sua cabeça vai explodir. Nossa. Depois que a sua cabeça explodiu, o seu corpo não tem como não dormir, acompanhar. Sabe? No dia que eu comprei o curso, porque primeiro tem as aulas e aí depois ela te dá uns prazos pra você cumprir, e aí você começa a mentoria mesmo com ela. E aí, com a equipe dela, tem todo um suporte, assim. E aí eu não conseguia dormir. E aí, chegou uma hora que ela dormiu, né? Porque ela não tava comigo. E eu ficava mandando mensagem, assim, tipo, olha isso, olha isso. Cara, você tá entendendo essa mensagem? Eu comecei a mandar um monte de negócio de técnico pra ela, não sei o quê. E aí eu meu Deus, acho que tá todo mundo dormindo, né, Deus? Eu vou dormir também. Mas eu não conseguia, tipo, minha mente pilhou. Aí sabe quando você vê, não dá pra desver? Então eu tive acesso, ela mostra os resultados, eu vejo os resultados, acompanho há muito tempo. E aí eu falei, pronto, agora não dá mais pra voltar atrás. Então, assim, a gente não vai mais só fazer o gerenciamento social media, a gente vai fazer lançamento mesmo. E a gente procrastinou muito essa decisão. E assim, é muito doido, porque vai precisar ter momentos da sua vida em que você vai precisar tomar decisões que são difíceis. E aí, muitas vezes você vai olhar e falar assim, não, mas tá confortável o valor que eu ganho. Ah, mas tá tão bom assim, tá dando certo, acho que não preciso de mais. Mas aí chega um momento em que você precisa subir de nível, sabe? E subir de nível dói. E aí você começa o processo lá de novo. Porque tem gente que passa o processo de começar a pegar o primeiro cliente. A gente já começou a gerenciar muitos clientes juntos. E pra nós não é uma dor mais gerenciar vários ao mesmo tempo. Você vai criando um processo, métodos, e as coisas vão se encaixando. A gente fez ferramentas hoje em dia, a gente usa Trello, Agenda, Google e WhatsApp, despertador celular. E aí assim, quando a gente abriu o nosso primeiro carrinho, e aí teve o dinheiro do cliente, a gente olhou, nossa, a gente fez isso. E assim, funcionou, sem nem, assim, só com... A gente sabe, né? Sim. Fazer, mas... E eu já fiz. Eu fiz quando eu nem sabia que eu sabia fazer. E eu peguei um cliente famoso, grande, né? Que era influencer. E que foi até com o namorado da Nath. Foi lá que eu conheci ele, né? Ele era a gente trabalhava na mesma equipe. E aí eu fiz lá, tipo, uma cara e coragem. Mas por quê? Porque eu estava dentro da plataforma. Sim. Aí eu, né? Se der dúvida, eu pergunto pra fulano, pergunto pra ciclano. E eu realmente perguntava e eles me ajudavam. Então eu fiz sem nunca ter estudado uma fórmula de lançamento, nada. E aí nós batemos 123 mil lançamentos. No primeiro lançamento, tanto do cliente quanto nosso, da equipe. E aí eu não sei, tipo, não confiava mais em mim. E chega um momento que você tem que voltar mesmo às origens, sabe? Você começa a os outros e não faz o teu. Você tem que voltar. Igual a pessoa que compra uma formação, ela precisa pegar o primeiro cliente
e ela vai testar tudo e começar lá do começo, a gente vai ter que subir o próximo degrau. Mas pra subir o próximo degrau, tem que fazer o primeiro lançamento. E aí tem que fazer, se posicionar como isso, tem que mudar agora. Então assim, igual ontem, a gente ficou o dia inteiro tirando foto nova. Por quê? Porque precisa de um novo posicionamento, precisa fazer tudo de novo. E nem é a nova claquete. Eu falei, o que será que vai sair daí? Não, é tudo. Porque assim, você fantástico. precisa... E é isso que vai acontecendo. Com os clientes também são assim. Você vai chegando num nível onde você já chegou no limite, no teto. Aí você tem que pular pro próximo. Sim. E assim uma coisa indo. que a gente precisa entender quando a gente fala sobre tocar pessoas, né? Quanto maior o nosso guarda-chuva, mais pessoas a gente abriga em mais Exato. vezes. Sim. Então, não querer crescer é estupidez. Aí é que vai. É a resistência à prosperidade, é aí que entra o pecado. Porque hoje em dia tem, né, uma teologia muito grande de prosperidade, mas eu entendo a prosperidade não só financeira. E quando eu prospero, me dá uma liberdade de ajudar outras pessoas. Sim. E foram acontecendo várias situações e que eu comecei a falar, tá, eu vou aceitar, eu tenho uma filha de 18 anos, uma filha de 15 anos, uma filha precisa, ela já tá com tudo pronto, preparada, ela quer ir pra fora, ela já... E aí eu vou ficar fazendo o quê? Entendeu? Ah, filha, você não tem condições. Então, assim, começaram a acontecer coisas que, pressionar mesmo. Me Vai apertar, afunilando, né? Não tem sabe? como você fugir. E uma, nossa, minha filha, é a filha da Natália, é aonde eu posso chegar, são os nossos funcionários. Cara, eu quero que meus funcionários passem porque a gente passou pela experiência de ir pra fora. E isso nos dá liberdade de chegar em outras mulheres. Sim. Isso me dá... condições mesmo de chegar em Paris. outras Da pessoas mesma maneira também, que aquelas né? mulheres lá em Paris, não foi glamour, não foi luxo a nossa viagem. A gente foi em hostel, Sim. entendeu? A gente fez a viagem cabendo no nosso orçamento e aí chegou, Deus nos abençoou de forma sobrenatural, que a gente Sim. não precisou ficar no hostel, a gente foi convidada para ficar numa casa linda. Né, as mulheres vinham, não, a gente tem roupa pra vocês tirarem foto. Todo na mundo rua. falando. A tua paleta é vermelha, Chanzelize a tua é rosa. Elas faziam roupa, Camila, da cor da nossa paleta. Você fala da Champs-Élysées, amiga, a nossa cliente comprou caixas de macarrones pra nós. Ai, na melhor Que a gente não lugar de era bem macarrones. caro. Porque e eu nem gosto de macarrones, mas ela assim, não, mas vocês têm que provar Vocês da têm que loja provar. tal. Então assim, eu falo que quando você faz as coisas pro reino, você tem dupla honra e a gente Deus experimentou faz pra você. isso assim, num nível extremo. Até o fato da nossa conexão sem Doha foi pra gente conhecer a excelência. Mas excelência mesmo. Sim. Porque a gente é acostumada a falar em excelência, a gente tá em Alphaville, aqui tem riqueza, mas lá é muito... Você não tem noção. Pra você ter noção, só um pouquinho... Quanto foi? R$190 o banho. Um banho lá, entendeu? E eu falava, Deus, por que eu tô tendo que pagar por isso? Meu Deus, que Por absurdo. quê? E, não conta outra dinheiro. A realidade. gente ouviu muito isso. Não conta dinheiro, não conta dinheiro. A gente chegou lá, a Duda falou, não conta dinheiro. Sim, não eu converte. E mostrando, as lojas eram muito chiques, as pessoas, o luxo. Realmente era pra gente ter acesso E assim, à a excelência. gente foi preparada pra 10 dias, ficamos 17 e ainda voltamos com o euro. A gente tem os eurinhos guardados até hoje. É muito doido isso. Mas é o que eu falo, quando você resolve viver debaixo de um governo, que é o governo dos céus, que você realmente começa a fazer as coisas certas, porque tem muita gente que ganha muito dinheiro errado. Eu não conseguiria dormir, colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir. Então, assim, eu sei que qualquer pessoa... E é uma promessa que a Natália fez e eu peguei isso pra mim. Que qualquer pessoa que passar pela nossa vida, ela veja a transformação. Porque é isso que é o nosso propósito. De fazer com que você que nos conheceu, realmente a sua vida seja transformada a partir da nossa. Que qualquer pessoa que chegue perto da gente, que ela tenha prazer e que ela veja o brilho do Senhor em nós. Porque se não for isso, não faz sentido nenhum o que a gente tá fazendo. Porque estar social media, ter uma agência, estar empresária, é só um status. É só um pontinho pra atrair pessoas pra conseguirem a nossa vida. Hoje, talvez daqui 10 anos ninguém lembre que a agência delas existiu. Mas o que eu plantei no teu coração, Sim, o que eu plantei no exatamente. coração das meninas lá na França, elas nunca vão esquecer. E Nunca. falando sobre isso, a gente tem A gente tá... nem um hoje. minuto mais. Já estamos terminando. Isso aí. Estamos acabando. Infelizmente, eu acho que a gente tinha muito mais coisa pra conversar. Tem muito mais coisa. E foram
2 horas. 2 horas. De conversa. Meu E Deus, aí nosso eu hoje tá indo 2 horas. 2 sentiu. horas. A gente não 2 sentiu. horas. Tem muita coisa que eu queria falar mais sobre o Café das Empresárias, sobre outras coisas, mas fica a rede social das meninas pra vocês Acompanhem, acompanhar. venham pros acompanharem. Tem cafés. muita coisa legal pra vocês conhecerem, pra vocês desfrutarem. Vai lá conversar? Pode chamar Vai lá. no direct. A gente Por abre favor. caixinha de pergunta direto, pode ir lá Tem mandar. live de vocês sempre. Live. E outra coisa, você que precisa ser lançado nesse mundo digital, que entendeu Tem uma mensagem. dentro dessa nossa conversa hoje, que entendeu realmente a necessidade disso, que é preciso, é necessário, que pessoas estão morrendo, estão doentes, porque você não se posiciona, entre em contato com elas. Quando os Isso bons aí. se calam, o mal vai lá Oh, e fala, meu Deus, né? vocês. É isso. Gente, eu vou fazer uma Obrigada. pergunta pra vocês. A gente tem Nos 30 um segundos, minuto, né? segundos para responder. Pergunta mais rápida da Terra. É. Se vocês tivessem hoje a condição de fazer uma política pública estadual, do país inteiro, nacional, com orçamento ilimitado, o que vocês gostariam de proporcionar para as Universo. pessoas? A gente já tem, só não tem a verba limitada aí. Mas que é o universo delas, a gente realmente deseja que toda mulher possa passar pela transformação que nós passamos. E a gente teria um centro de apoio a mulheres, que ela poderia aprender finanças, empreendedorismo, como ser sábia, como cuidar de um lar, como ser Isso, feminina, como agradar a Deus, né, através da família dela, sendo mulher na Terra. Porque assim, a gente vê que existe muitos problemas em relação a... Você chega, principalmente assim, eu cheguei sozinha aqui em Alphaville. Se eu não tivesse conhecido as pessoas certas pra me apoiar, se eu não tivesse conhecido a Natália, assim, eu conheci a Natália verdadeiramente, assim, você conhece a pessoa na pressão, assim, e ela me conheceu no maior caos da minha vida, que eu passei aqui, e assim, se toda mulher tivesse uma experiência de ter um apoio, falar assim, eu vou pegar na sua mão, e eu vou caminhar com você, eu vou te ensinar. A gente tem muitas pessoas que se aproximam da gente, elas são realmente transformadas. Tanto fisicamente, que você vê estilo de roupa, a gente faz mutirão A gente leva pra academia. e vai comprar roupa. Aí a gente vai pra academia. Por quê? Porque a gente vê a importância disso. De mulheres apoiando né? mulheres. De mulheres apoiando mulheres. Fundamental, mais do que fundamental e necessário. Num mundo onde a gente fala muito sobre feminismo, e não é sobre isso. Não. É sobre ser feminina, é sobre ser mulher, é entender o papel da mulher dentro da casa, como ela é coluna, como ela é estrutura, como ela é fundamental na vida de outras mulheres, mentorando outras mulheres. Isso tá muito abalado, né, Camila? Porque, assim, a gente tem uma referência cultural de mulheres que estão totalmente destruídas por dentro, né? Então, assim, tem mulheres aí que hoje influenciam totalmente errado. Então, assim, você vai ser uma mulher que não vai ser feliz, você vai ser uma mulher que você não vai estar no seu papel, você sempre vai se sentir segura, você sempre vai se sentir feia, porque você se coloca num lugar onde não é seu. Quando você não entende a sua essência, quando você não entende quem você vai é. levar Eu um sou fardo filha que não é amada. A gente teu. volta pra primeira coisa que a gente falou. Eu sou filha amada. Eu sou amada do meu E pai. deixar ser Tudo cuidada. tem a ver sobre isso. Exatamente. Nós somos filha amada. Tudo é sobre a sua essência, sobre quem você é de verdade. Isso, e você se permitir ser cuidada, porque muitas mulheres, elas querem ser cuidadas, mas elas não se permitem. Mas quando a gente volta a ser filha amada, a gente aprende a ser cuidada. Sim, Porque a filha, a ela gente quer tem um cuidar pai de todo que mundo, cuida, mas né? cuidar da gente é um pouquinho complicado. É isso. Obrigada, meu amor! Quero agradecer muito de verdade, Ai, muito que obrigada agradeço. a participação de vocês. Quero que vocês venham mais vezes, trazer muito mais coisas, porque eu sei que tem milhões de coisas pra gente Tem, conversar depois e a não gente deu vai falar tempo. só do café, tá, E gente? tragam A gente seus promete. clientes, tragam seus amigos, Pode todas as deixar, pessoas a que gente têm contato traz. com vocês. A porta tá aberta de verdade. Obrigada, a gente agradece. Dentro da Obrigada. TV Gospel Barueri, dentro do nosso programa. E muito obrigada você que ficou aí com a gente até agora, pela sua audiência, pela sua participação. Muito obrigada. Eu espero que toda essa conversa sobre transformação, sobre posicionamento, sobre pôr pra fora quem você é de verdade, tenha feito um grande rebuliço dentro do seu coração, que você se inquiete agora. Que você não consiga ficar sentado na cadeira e nesse lugar de conforto onde você tá, que você possa levantar e fazer alguma coisa. E ajudar as pessoas que estão ao seu redor e precisam de você. Então, um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.